Meu nome é Angelina Nunes, eu trabalho atualmente no jornal o Globo, sou editora assistente, já são quase 30 anos de trabalho, e como o Marcelo falou, eu também já fiz muita matéria de polícia, já subi muito morro, inclusive já fiquei um mês trabalhando numa creche, numa favela. Eram outros tempos, tempos que a gente pode vir aqui discutir também. E é super importante que vocês que estão na faculdade, vocês discutam esse assunto. Todos os dias, nas redações, a gente se pergunta se vale a pena você mandar o repórter ir fazer uma determinada matéria, se o tiroteio que está rolando lá na favela, como você vai mandar o repórter para lá, os cursos que ele tem que fazer. É importante, sim, a preparação. Não basta só ele ser um excelente repórter. Ele tem que saber como entrar e, principalmente, como sair. Né? A morte do Tim realmente foi um marco, mudou tudo para a gente. Infelizmente, a gente também não aprendeu tanto assim, não. A gente ainda está cometendo erros e a gente tem que aprender todos os dias a, pelo menos, diminuir esses riscos. Tá? E hoje a gente vai ter oportunidade de falar sobre várias coisas aqui. Essa mesa é sensacional, é ótima, maravilhosa. Tá? Eu vou chamar primeiro a Verinha, a Vera Araújo, que trabalha lá no Globo. Vou ler rapidinho aqui o currículo de todos que vão participar, e a gente vai dividir, são 15 minutos de exposição para cada um, e depois a gente abre para o debate. Se vocês puderem ir já anotando as perguntinhas que vocês querem fazer, quando a gente abrir para o debate, aí vai ser ótimo. Tá? A Vera, ela é jornalista e advogada, trabalhou no Jornal do Brasil, no Dia, e está no Globo há 12 anos. É repórter da Editoria Rio. Ela especializou-se em jornalismo investigativo, principalmente na área de segurança pública e justiça. Ela denunciou a existência de milícias, de grupos formados por policiais, agentes penitenciários, militares, que exploram os moradores da favela do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que as milícias, hoje em dia, estão muito presentes em todas as favelas. E com a reportagem, principalmente, né, essa que ela começou a denunciar a existência da milícia, ela foi obrigada a se afastar 9 meses do jornal. Ela sofreu ameaças e ela pode contar um pouco isso para a gente. Ela sofreu ameaças de morte por parte dos milicianos. Essa reportagem lhe rendeu o primeiro prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo. Ela ganhou também o prêmio Embratel em 2003, com a série No Rastro das Propinas, e o prêmio ESSO Sudeste em 2010, em equipe com a série Democracia nas Favelas. Em 2010, ela ganhou o prêmio Tim Lopes com a reportagem Exército de Laranjas, quando ela revelou a existência de uma máfia no Instituto Militar de Engenharia, que usava parentes para ganhar licitações do Exército. Vamos convidar também Rui Sposati. Um prazer estar aqui. Tá? Ele trabalhou como produtor de televisão, repórter de impresso e assessor de imprensa de sindicatos e movimentos sociais. Ele assessora hoje o movimento Xingu Vivo para Sempre, em Altamira, no Pará, onde ocorre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ele também escreve como colaborador para publicações como Brasil de Fato, Caros Amigos, Outra América, Terra Magazine, entre outros. Vamos convidar também Cândido Figueiredo Ruiz. Ele é chefe da redação regional do... É impressionante, ele acordou com a disposição, já chegou todo animadíssimo. É chefe de redação regional do jornal ABC Color, em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil, desde 1995. Ele cobre temas como crime organizado, narcotráfico, tráfico de armas e contrabando. Há mais de 16 anos, ele vive sob proteção de 4 guarda-costas fortemente armados. Em 2 ocasiões, a sede da redação em que ele trabalha foi metralhada por traficantes de drogas da fronteira. Ele foi ameaçado centenas de vezes por telefone, por carta anônima e diretamente por vários traficantes paraguaios e brasileiros que atuam na fronteira. Francisco Evanildo de Oliveira Queiroz, por favor, venha também. Ele é formado em comunicação, marketing e administração. Ele foi gerente comercial do Sistema Jangadeiro de Comunicação do Estado do Ceará. Também atuou como contato publicitário do Sistema Verde Mares de Comunicação e foi diretor comercial da Sociedade Rádio Vale de Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, no Ceará. Ele é gerente e coordenador da Rádio Caiçara Liderança FM, em Nova Ceará.
E é diretor regional da CERT do Vale do Jaguaribe. Espero ter... Esqueci alguma coisa? Não, né? Ainda bem. Como vocês veem, nós estamos com várias pessoas que eles vão mostrar, cada um, o que acontece em várias partes do país em situações bem diferentes. Só para uma questão de organização aqui, nós vamos começar com o Rui Sposati. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Tá. Das 4 histórias, a minha com certeza é a mais sem graça de todas essas. Não ando com guarda-costa, né? Boa, assim, no sentido mais geral, né? Bom, eu moro em Altamira hoje, lá no Pará, faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu sou de São Paulo. Fui para lá para trabalhar com esse movimento, né? O movimento Xingu Vive para Sempre, que é uma articulação de organizações locais lá que lutam já faz um tempo contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? E, a princípio, minha tarefa seria de assessorar o movimento. Lá tem muita demanda de jornalista que não vai para lá, né? Mas precisa de informação por telefone, apura por telefone. Então, a princípio, a minha tarefa seria cumprir um pouco esse papel de facilitar um pouco essas informações, né? Produzir mais conteúdo para passar para os jornais, que ficam meio por fora do que está acontecendo. Só que, com o passar do tempo ficando lá, o meu papel assim acabou se transformando um pouco nesse sentido da assessoria mais para a produção das reportagens mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aí que entra mesmo o meu papel como jornalista ali, né, em Altamira. Eu acho que Altamira tem um caráter... Ela é uma cidade assim relativamente com aquela cultura bem fronteiriça, assim, né, um lugar formado de uma maneira estranha, né? Ela é fruto de vários ciclos de exploração econômica. Não é uma cidade pensada, né? É um negócio que, sei lá, no final do século XIX você tem o ciclo da borracha, então um monte de gente... É uma cidade que não existe enquanto cidade, né? Era só um território habitado, sei lá, por mais de 10 mil anos por povos indígenas e tal, mas não tinha ocupação do homem branco ainda, né? Você tem algumas expedições europeias no século XVIII, depois, especialmente no século XIX, pelos franceses, mas não tinha nem a cartografia do rio lá, né, que é o rio Xingu, por exemplo. Aí, no século XIX, você começa a ver a primeira processo de formação da cidade com o ciclo da borracha. Depois, na década de 40, você retoma o ciclo da borracha e começa a ter o início da exploração da madeira. Na década de 70, você tem a construção da Transamazônica. São todos os momentos em que Altamira se transformou em alguma coisa, né, para pro homem branco, na perspectiva assim da nossa, né, da sociedade organizada e tal. Aí você tem, na década de 90, de novo, um ciclo forte da exploração da madeira, e agora você tem a retomada dos projetos de aproveitamento hidrelétrico do rio, né, do rio Xingu, que é onde Altamira fica cravada. Todos esses momentos, eles fizeram com que você tivesse um grande fluxo de pessoas para esses lugares, né, para um espaço que não estava preparado para tê-los, né, desde o período da borracha até agora. Em todos eles ele se repete, né, e eu acredito que Belo Monte é uma repetição também. Mas você teve, depois, quando o ciclo da borracha se exaure, né, e ela já não é mais valiosa, você tem um cenário em que quem consegue vai embora, procura algum outro tipo de modalidade de trabalho parecida, quem não consegue ir embora acaba ficando lá. E aí surgem essas coisas que, de repente, viram comunidades tradicionais 100 anos depois, né? Por exemplo, o pessoal que ficou perdido depois de procurar borracha no meio do rio lá, das ilhas e tal, ficaram lá, viraram os famosos ribeirinhos, né? Acabaram vivendo na beira do rio. Quem chegou com a Transamazônica para colonizar a beira da estrada foi sendo empurrado pelos fazendeiros para dentro, mas também ficou lá. São os colonos, né, que estão lá há 30, 40 anos. Quem vem para explorar madeira também, aí acaba se adaptando em algum território, alguma reserva, alguma terra demarcada e tal. Afora isso, claro, você tem os indígenas, que todos também foram sofrendo esses
processo de expulsão e de espoliação territorial. Estou colocando isso para dizer porque que eu considero Altamira que tem essa cultura meio de fronteira, talvez não no sentido assim que tenha lá, né? E evidentemente acho que não tem um grau de violência física tão grande, mas eu acho que assim é essencialmente um espaço tratado como um território de exploração, né? Aí você mantém esses ciclos. Aí por isso que eu digo que Belo Monte é uma repetição, porque mais uma vez você vai para lá, leva 40 mil pessoas para trabalhar diretamente em torno de um projeto que tem prazo para acabar, né? Que deve durar 10 anos no máximo, com um pico de trabalho de 2 anos, né? Mais um conjunto de umas 100 mil pessoas que vão para lá só para tentar de alguma forma se inserir, né, nesse processo de crescimento econômico rápido lá e tal. Você detona uma cidade que não tem a menor estrutura para suportar isso, depois sai de lá. Tá? Eu acho que todos esses ciclos eles geram um contexto muito perigoso. E aí acho que a princípio tem um conjunto de riscos que são comuns a todas as pessoas que vivem lá, que não são só para os jornalistas propriamente, né? Eu acho que talvez esse seja o primeiro blocão dos riscos que uma pessoa que vai cobrir jornalismo lá sofra, né? É o fato de ser uma cidade completamente abandonada pelo Estado, historicamente. E aí é como o caso do Tim Lopes. É horrível falar desse jeito, mas só porque morreu a irmã Dorothy lá em 2005, foi que algumas coisas começaram a surgir. Não tinha polícia. A Altamira é do tamanho da Grécia, né? É um negócio absurdo, gigantesco. Ela vai quase do topo do Pará até o Mato Grosso. Ela é gigante, é um negócio assim, surreal. Tá? E aí, lá não tinha Polícia Federal, não tinha Defensoria Pública, não tinha Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, não tinha absolutamente nada. Depois da morte da irmã Dorothy, que você teve começou a surgir esses órgãos só de defesa. Mas, de toda forma, eles são bastante incipientes, porque o território é gigantesco, o transporte lá é um negócio muito complicado, né? O rio Xingu é um rio muito esquisito, assim, ele é uma pedra enorme e tal. Então só se navega com um barco bem fininho, né? Ou são as voadeiras ou são as rabetas dos barquinhos de pescador, né? Então assim, o transporte lá é caro, difícil, ou você tem que ir de avião, tem que ir de helicóptero. Até 3 meses atrás não tinha nenhum helicóptero lá. Agora essa empresa que está construindo a barragem comprou um helicóptero lá. Então, quer dizer, aí você tem a Polícia Federal, por exemplo, que tem acho que 12 agentes, se eu não estou enganado, e 2 caminhonetes 4x4. Obviamente não tem acesso a todos os lugares, e eles atendem não só Altamira, mas a 10 cidades da região. Então são 10 cidades atendidas pelo órgão da Polícia Federal, que tem que basicamente ficar cuidando lá de ameaça de morte, um pouquinho de tráfico. Tá? E o restante dos conflitos não conseguem acompanhar, né? Então, assim, mas esse é o primeiro elemento. É uma cidade, assim, abandonada. Fora, assim, né, do que a gente está acostumado a ver como estrutura do Estado para te servir, né? Além das outras coisas mais simples, por exemplo, você não tem acesso à saúde, água tratada, a esgoto, a educação, coisa e tal, né? Acho que, enfim, aí tem um conjunto de coisas que são inerentes à cidade. Aí, do ponto de vista do trabalho, por exemplo, normalmente você fica, se você trabalha, do que eu pude observar, né? Inclusive do meu trabalho, porque a minha chefe fica em São Paulo. As chefias do pessoal que é correspondente para as bandas de lá, normalmente ficam, sei lá, 1.000 quilômetros de onde você tá, né? A minha chefe tá 3.000 quilômetros de onde eu tô. O camarada meu que é correspondente da Folha no Pará também, né? O editor dele tá bem distante dele. Então, assim, você tem esse primeiro elemento que é não tá com a tua equipe, você não tá com a tua estrutura, com a tua redação, né? Elas não ficam lá contigo, você tá completamente abandonado a você mesmo. Aí, nesse sentido, acho que a estrutura que o teu veículo, que o teu grupo pode te oferecer, ela recai fortemente. Vai depender muito de você, né? De qual que é o teu... De como que você vai mas voltando um pouco à fala de Altamira, depois a gente... Bom, então, basicamente assim, né? Eu tenho feito a cobertura lá das... Aí, assim, falando bem francamente, né? Eu trabalho para um movimento que é contra Belo Monte, então, evidentemente, que o meu trabalho é levantar matérias que tenham alguma relevância para jogar luz às contradições que a construção dessa usina carregam, né? E aí, por isso que eu digo que mudou um pouco o foco quando eu cheguei lá. Eu percebi que tem muitas contradições que não necessariamente significam a necessidade de você barrar o projeto mesmo, mas que são pequenas coisas, pequenos elementos que você vai poder juntar para poder construir o que a gente chama de narrativa da ilegalidade da construção desses grandes projetos. Mas, enfim, bom, essencialmente, o que você tem, quais são os grandes problemas lá relacionados a Belo Monte? O primeiro surge com esse negócio do crescimento populacional, que gera
fuzuê na economia local que faz com que tudo fique muito mais caro, né? Por exemplo, os alimentos lá são muito, 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 muito caros hoje. Os aluguéis são terrivelmente caros. Quando eu cheguei lá, eu aluguei minha primeira casa por R$ 250, hoje eu pago R$ 1.200 numa outra casa absurdamente pequena, assim, o negócio assim ficou surreal. Isso gerou um aumento nos preços dos alimentos também e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso gerou, de repente, um movimento gigantesco de pessoas que não conseguiam mais pagar os aluguéis nas áreas mais pobres, né? Das palafitas, que tiveram que começar a sair das suas casas. E aí eles começaram a sair, ou foram para casa de parente, ou tentaram, como aconteceu no ano passado, em junho, começar a... Nossa, foi uma coisa bem espontânea, né? Eu não consegui identificar nada que tivesse relação direta com o movimento. Mas o pessoal saiu de casa simplesmente e virou sem teto, né? Começou a ocupar os territórios urbanos da cidade. E aí teve um pico em junho em que 1.000 famílias estavam envolvidas em 6 ocupações urbanas diferentes, né? De terra lá. Que eram pessoas que o aluguel aumentou muito, não tinham onde morar e que simplesmente começaram a ocupar terra improdutiva urbana e tal, no meio da cidade, para construir seus barracos e tal. Aí isso foi em junho, né? Nessa primeira... Na segunda ocupação que eu estava cobrindo, eu tive meu primeiro problema mais pesado lá em Altamira. Foi quando eu o pessoal tinha um grupo lá de umas 200 famílias que iam ocupar um terreno numa área alta, bem bonita da cidade, que hoje eles batizaram de Altaville. Eu acredito que é por causa de Alphaville, e porque é alto também, né? Não é brega o nome demais. É bem, não, agora é classe média. Era uma ocupação simples, né? Mas, bom, enfim, aí tem um terreno lá muito grande de um latifundiário de lá que é político também, do PMDB e tal. E aí era uma terra que tava lá, ela ladeia o quartel lá do exército em Altamira. Enfim, essas famílias que saíram desses bairros das palafitas foram pra lá, eram mais ou menos 200 famílias, né? E aí, quando eu tava lá, eu tava de manhãzinha saindo da Defensoria Pública, porque eu tinha, na semana passada, coberto uma outra ocupação e tinha sugerido para as pessoas. Porque lá, esse que é o problema central, né? Você acaba se metendo na história, não tem muito como não se meter. Na primeira ocupação que eu fui cobrir, eu descobri por acaso, por causa de uma mulher que eu tava entrevistando, que vendia chopp. Chopp lá é o chup geladinho. Enfim, ela tava vendendo esse negócio, eu entrevistei ela. E ela falou assim, não sei o que, não tem onde morar. E aí ela me contou que tinha uma ocupação, fui lá cobrir a ocupação, o pessoal tava bem ferrado nessa ocupação. E aí eu falei, pô, vocês deviam ir lá na Defensoria Pública, tá, né? Isso vamos supor, uma quinta-feira. Aí na segunda-feira o pessoal foi na Defensoria Pública, eu tava lá acompanhando eles, e alguém comentou, porra, tá tendo uma outra ocupação agora de terra na parte alta da cidade. Aí beleza, fui pra lá. E aí quando eu cheguei lá, tava umas 200, como eu falei, umas 200 famílias mais ou menos, entrando nesse terreno, eles entraram, a polícia chegou, despejou todo mundo, não sei o que, o pessoal saiu. Aí no dia seguinte de manhã, de novo, eles foram tentar fazer a mesma ocupação, né? Nesse dia no primeiro dia eu tava com um cara que trabalha às vezes comigo, que é um cinegrafista, tá, né? No segundo dia eu fui sozinho pra lá, e aí o pessoal ocupou de novo, a polícia veio, dessa vez eles vieram com um contingente muito maior, assim, né? Veio junto com, lá tem o Exército, a Força Nacional, Polícia Militar, a Tropa de Choque. É um efetivo gigantesco que foi destacado pra lá pra resolver as tretas de Belo Monte, assim, né? O que tiver de problema. Inclusive esses problemas adjacentes, né? E aí, enfim, nesse dia, porque eu tava lá metido no meio do negócio, só tinha eu, assim, de figura diferente, né, do negócio, eu fui preso pela polícia lá, que me indiciou por flagrante desbulho possessório, dizendo que eu era a liderança de uma ocupação de 200 famílias lá e tal, né? E aí, uma semana depois, chegou um interdito proibitório, uma ação, né, contra mim, no valor, acho, de R$ 10.000 por dia. Se eu chegasse lá perto de novo, eu pagaria R$ 10.000 por estar liderando, blá, 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 né? Essas pessoas, tal. Isso, além da minha prisão nos dias seguintes, teve pelo menos 50 prisões lá. Nesse dia fui só eu, né? Eu e um outro rapaz pro desacato, um menino da ocupação. No dia seguinte foram mais 50 pessoas. Bom, enfim, aí foi uma série de prisões em todas as ocupações, até eles conseguirem resolver o problema das ocupações, tal. Nesse dia também, no dia anterior à minha prisão, um cara que se disse proprietário da terra, né?
Ele foi lá também, ele ficou muito nervoso. No primeiro dia, como eu falei, tinha um cinegrafista e tinha mais um outro cinegrafista de uma TV local. O proprietário ficou muito nervoso, assim, ele começou a xingar todo mundo, ele tacou o facão no câmera da... Isso que é engraçado, né? O dono da terra tava lá com um facão, né, mano? Essas coisas lá são muito bizarras. Pegou o facão, tacou o facão no cinegrafista, assim. Depois o editor da TV do cara não quis deixar publicar porque ele não sabia, mas o cinegrafista era da TV dele, né? Que é a TV do PMDB, que ele, além de ser latifundiário, ser deputado, ele também é dono de uma das televisões locais, né? Enfim. E claro que essa imagem não foi ao ar. Mas depois eu escrevi uma reportagem sobre isso pro Brasil de Fato, bem comprida, assim, tem um screenshot da nossa imagem desse cara do facão, mas não tem a cena do facão, né? Eu acho que isso é um exemplo interessante de quais são os riscos assim, adjacentes. Por exemplo, eu tô lá para cobrir Belo Monte, esse cara não é diretamente um alvo, falando de maneira binária, assim, né? Não é um alvo direto, assim, primário do que eu escrevo, mas por conta de ter aumentado os aluguéis, o pessoal saiu de casa, ocupou a terra de um cara, que é um latifundiário, que tem esse modo de operar esquisito lá, bastante violento, assim. E eu ainda acho que chegou, por isso que eu falei que a minha história é fraca, é porque, por exemplo, eu não cheguei realmente às vias de fato do que os galera dos madeireiros, né, desses caras fazendeiros realmente fazem lá. Mas já é risco, né? Aí acho que aí tem várias, sempre que você for cobrir essas coisas que tem a ver com a classe dominante local, você vai ter esses negócios. Tipo, eu sou o dono disso aqui, eu resolvo isso aqui no facão, na bala, enfim, né? De maneira geral, você tem essa postura desses grupos. A polícia militar, a polícia estadual, de maneira geral, é complicada também. Eu, pessoalmente, não confio ali. Não confio. Prefiro muito mais quando eu vejo... Não gosto de polícia, né? Isso. Sim, via de regra, né? Conceitualmente. Mas eu prefiro quando eu vejo a Força Nacional do que a Polícia Militar lá, porque enfim, no mínimo também eu sinto um pouco o estranhamento que o cara da Força Nacional sente é parecido com o meu, ele veio de fora também, então tá lá pra trabalhar, enfim. Acabou? 15 já deu 15? Porra, não falei. Desculpa, né? Eu falo muito mal. Aí, então, só pra amarrar, realmente, aí qual que é o outro ponto da história que é o que possivelmente fez com que eles me convidassem pra vir pra cá? Foi quando eu tava cobrindo as greves, né? As greves dos trabalhadores lá de Belo Monte, que é um dos problemas mais ferrados que tem lá. Qual que é o contexto da greve? Os canteiros de obras onde estão construindo Belo Monte, eles ficam longe da cidade. Lá só tem sinal da Vivo, né? Internet muito, muito ruim, telefone é uma porcaria e tal. Enfim, tem pouco acesso. Onde estão construindo os canteiros, não tem sinal de nada, não tem acesso a nada, fica no meio da Transamazônica, que não é uma estrada, né? Não, até 3 meses atrás não tinha asfalto, não tinha porra nenhuma. Era um bloco desmatado. É uma picada, como eles chamam, né? Você vai abrindo assim com o facão. E aí, enfim, os trabalhadores ficam todos lá, enfiados no meio desse canteiro. Eram 4 mil pessoas em novembro do ano passado, agora são 7. 7 mil, são 4 mil pessoas no meio da Transamazônica. Não tem sombra, porque desmataram aquela porra inteira, né, cara? Entre os fazendeiros e essa obra, puta merda. Não, é de fuder, desculpa. E aí são, assim, 4 mil pessoas lá, que não saem de lá só de 6 em 6 meses. Evidentemente, eles podem ir uma vez por semana pra cidade e tal. Ficam 6 meses enfiados lá, sem acesso à internet, sem telefone, sem a família, sem absolutamente nada tal, recebendo um salário muito ruim. Os salários estão muito baixos. Mas, enfim, será a receita perfeita para você ter um conflito trabalhista, né, para não falar outra coisa. E aí você teve em novembro um primeiro... Aí as obras começaram concretamente em maio, né, quando saiu a licença de instalação. É importante frisar que essa obra ela é feita totalmente... Mesmo quem defenda, isso daí é impossível a pessoa não aceitar. Ela é feita assim... Processo de ilegalidades, né, completo. As licenças de instalação, a licença parcial que eles inventaram antes. Isso fez com que a obra se adiantasse. Ela começou em março, agora rapidinho, março, aí em maio ela começou mesmo, e aí em setembro começaram os conflitos trabalhistas que eu estava dizendo, né? E aí o que acontece? A imprensa local, como não só a imprensa, mas assim, isso é uma coisa problemática em Altamira. Mas como tudo é muito empobrecido, e a obra ela é muito, muito, muito rica, né? São 30 bilhões e tal, sendo que são 9 bilhões... não. São 5 bilhões para mitigação, impacto, suborno, propina, não sei o quê. Então, assim, uma grana forte entrou para todo mundo, inclusive para a imprensa local, né? Então a imprensa local ficou quieta. A exceção de uma TV lá que é ligada à igreja, mas que mesmo assim... Bom, tá gravando. Mas, enfim...
Aí a imprensa não tem estrutura e não tem vontade, porque de fato tem relações estranhas com o consórcio que constrói a usina lá. Enfim, aí não tem esse interesse de cobertura. Quando estourou uma greve, que eu descobri por acaso, porque eu encontrei um trabalhador bêbado numa comunidade lá da... É verdade, esses acasos são o que fazem você achar as histórias, na verdade, né? Claro, o esforço você tem que estar lá, mas são várias coisinhas que surgem. O cara tava bêbado e falou, vai ter uma greve. Eu falei, quero ver então. Aí ele avisou que ia ter a greve, e a gente começou a ir todo dia lá, até que de fato estourou a greve. Os caras... Um monte de trabalhador, meu, super coitado, assim, super fudido. Oh, desculpa. Pegaram um caminhoneiro lá, que era um cara muito gente boa. O caminhoneiro, pediram pro caminhoneiro botar o caminhão atravessando a Transamazônica. O cara parou, deu a chave pra eles, falou assim, beleza. Arrumou água, então, enfim, eles ficaram o dia inteiro lá e estavam exigindo que os donos da obra fossem lá conversar com eles, porque nunca tinha ido lá, que tava tendo um monte de problema. Problemas trabalhistas, né? De maneira geral, que vai do salário, a comida, a água. Eles pegam água do rio, né? Que já não é tão adequado, ainda mais para quem não é de lá. Porque os índios tomam água do rio, os ribeirinhos tomam água do rio, mas porque você cria uma resistência, né? Sem contar que eles estão trabalhando em cima do rio, né? Então os sedimentos que eles estão jogando estão poluindo água. E aí eles estavam usando água do rio, a comida é feita em Altamira, demora 2 horas para chegar, então a galera estava passando mal lá. O salário é baixo, o piso mais ou menos, o líquido deles é R$ 1.020, né? Eles estão acostumados com mais. O que eles chamam de baixada, que é esse tempo que eles voltam para casa, né? Normalmente de 3 em 3 meses, lá de 6 em 6 meses. Enfim, um contexto muito difícil. Estourou uma greve com 300 demissões. Né? De 300 a 400 demissões entre setembro e dezembro. Né? Você tem a figura do sindicato lá da categoria, que também é uma outra coisa que não ajuda muito os trabalhadores, porque é um sindicato de pouca representatividade, vamos dizer assim, né? Que não, acabou, né? Bom, é o seguinte, nessa cobertura da greve foi quando eu fui ameaçado de morte, porque ela assim, ninguém tá cobrindo, não tinha realmente ninguém cobrindo, aí comecei a escrever sobre o assunto. Só que você cria problemas com muita gente, né? Porque ali é um problema de governo, é um problema do capital, né? Dessas empresas, é um problema sindical também, na medida que eles não te ajudam, é um problema da polícia, que trabalha para o consórcio, trabalha para a empresa, tá? Uma coisa surreal. A polícia tem base dentro dos canteiros, tá? Um negócio assim, inclusive a Força Nacional, que depois ficou mesmo. Enfim, bom, nesse contexto que deu... Bom, a gente... Desculpa, a gente vai falando, mas é sobre a ameaça, aí é isso. Bom, não, passa já. Bom dia a todos. Eu sou Cândido Figueiredo, vou falar o portunhol. Se vocês não entenderem, é só falar, então vou falar espanhol. Eu sou fronteiriço, por isso falo um pouco de português. Eu venho de uma cidade que chama Pedro Juan Caballero, que tem 320 quilômetros de fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul. Fronteira seca, não tem nenhum tipo de controle assim, não temos radares na área. Então, nós somos o paraíso do narcotráfico e por isso somos tão visitados por todo tipo de traficantes, porque na minha região tem a maior plantação de maconha de toda a América do Sul. Nós produzimos, quase que estou falando com um orgulho já, nós produzimos o que... Sempre falo isso e sempre dá risada. Nós temos orgulho, entre aspas, de produzir a melhor maconha da América do Sul. Ir a Buenos Aires, aí o Ricardo é argentino, ele pode comprovar, ir a Buenos Aires e no mundo do tráfico você pede, me dá um Pedro Juan, você está pedindo a melhor maconha, a mais cara. Nós temos a maiores, falando sério, temos maiores extensões de cultivos da maconha lá. Por causa da nossa posição estratégica dentro da América do Sul, no meio do coração, nós também falamos que somos o coração da América do Sul, nós somos no Paraguai, na área onde eu estou, nós é caracterizado por ser um corredor por onde passa a cocaína colombiana e a cocaína boliviana. Então, o que passa? Eles vêm no Paraguai, do Paraguai passa vem de caminhão de carga, vem até o Brasil, até o Rio de Janeiro, até aqui.
uma parte da cocaína que vem da Colômbia e da Bolívia fica aqui, outros são mandados para a Europa ou para os Estados Unidos. E no meio desse tudo, estou eu, coitadinho, sozinho lá. E nós estamos trabalhando e faz quase já 18 anos que eu estou morando lá na fronteira, trabalhando para o maior jornal do Paraguai, que é o ABC Color. Eu falo ABC Color, não é Color, porque Color não tem muita boa lembrança no Brasil. E nós estamos trabalhando aí. E o que a gente faz? O que qualquer jornalista tem que fazer. O jornalista, vocês que vão ser jornalistas, eu sempre falo, a faculdade é um ótimo princípio para o jornalista. É bom uma faculdade. É bom estudar, pegar conhecimento, saber de tudo que a gente pode pegar. Mas também o jornalismo se tem que ter dentro de si. Tem que ser uma vocação. Porque você tem que ter dentro de você esse desejo. Por que nós estamos trabalhando? Por que eu estou trabalhando? O Ricardo hoje de manhã falou para mim, é uma merda, falou para mim. Tua vida é uma merda. Por quê? Porque eu vivo 24 horas com 4 guardas-costas fortemente armados de metralhadoras. Já metralharam a minha redação regional 2 vezes, meu carro 2 vezes também. Eu estou de férias no Rio agora. Agradeço por isso ao Ricardo e a Clarinha por terem me invitado também para o Brasil. O Brasil é uma instituição que eu gosto muito. Eu lembro quando começou, tudo foi na base da internet. E hoje é uma instituição muito respeitável que eu amo muito o Brasil. Então, o que acontece? Eu estou morando numa área e o meu trabalho é simples, é informar. É contar o que está acontecendo. O que a gente tem que fazer como jornalista? Não é inventar coisas, é simplesmente contar o que está acontecendo. É simplesmente você usar a tua inteligência, usar a tua sagacidade pessoal para você ir olhando. O jornalista tem que olhar, sentir, palpar. O que está acontecendo na minha área? O que eu posso fazer para melhorar a minha área? Porque essa tem que ser a intenção também. A intenção nossa deve ser trabalhar para melhorar a nossa área, para melhorar o nosso país, as nossas cidades. Eu sempre falo, quando o prefeito da minha cidade fala, nós asfaltamos muitas ruas e o Cândido nunca escreve no jornal dele. Falei, tá bom, mas eu não estou para isso. Não estou para isso. Ele está recebendo um salário para fazer isso. Eu falei para ele, não, se você não fizesse, eu escrevia de você. A gente tem que escrever, tem que olhar, o que muitas vezes é muito fácil ver, asfaltaram 3 ruas. Escrevemos no jornal, asfaltam 3 ruas na minha cidade, Tá lindo, tá bem, de vez em quando a gente pode fazer também, né? Mas nós, o que é mais importante para nós deve ser ver, olhar o que a gente comum não está vendo. E fazer com que os pessoal que estão recebendo o dinheiro que nós estamos pagando para eles, para trabalhar, para cumprir a obrigação deles. Mas no meio disso temos o problema do tráfico. Rio de Janeiro é muito conhecido na minha cidade. Eu acho que estamos falando de jornalismo de risco, né? No Brasil. E por que estou aqui se eu sou paraguaio? Porque eu sou representante do tráfico internacional do Brasil no Paraguai. Mas é verdade. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu entrevistei pessoalmente o Fernandinho Beiramar em Brasília, na carceragem da Polícia Federal. E sabe como que eu consegui essa entrevista? É que ele foi na minha cidade, morou lá, e importou muito o que nós chamamos de carioquinha. Espero que ninguém fique bravo, que não sei se é bom ou mal isso aí. Mas nós lá falávamos, chegaram uns quantos carioquinhas lá. Quando nós escutamos isso, puxa, muita gente vai morrer, vai ter muito trabalho para nós. Porque a violência com que o Fernandinho Beiramar levou, a violência que ele levou na fronteira, foi único na história do tráfico na nossa área. Ele morou e levou muita gente com ele. Ele morou na nossa área. Uma vez ele matou 2 pessoas, que eram os sócios paraguaios deles, que levaram eles e deram um apoio para ele. Teve uma desavenência e ele matou eles. Eu sempre quis chamar a atenção. Esse que é o problema de nós jornalistas. Nós queremos chamar a atenção do cara, vamos entrevistar ele.
eu queria chamar a atenção, eu publiquei a matéria e eu sabia que ele tinha também em mente matar um prefeito da cidade lá. Eu já coloquei isso aí também. A próxima vítima seria o prefeito. O que acontece? Ele me chamou, eu não estava na minha casa, meu guarda pegou o telefone. Nós temos assim 4 guardas, 2 ficam 24 horas de plantão, depois de 24 horas pega outros 2 guardas. O que aconteceu? Esse guarda que já saiu do plantão, ele ficou dormindo na minha casa. Eu saí com os outros 2 guardas fora. E eu tinha que levar esse guarda para casa. Então, o que aconteceu? Ele me liga e falou, ô, Cândido, vem aqui, o Fernandinho Viramar ligou, quer falar com você. Eu falei, não, vai tomar banho, rapaz, fica aí, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso agora, porque ele pensou que... Eu pensei que ele estava falando só para eu ir, para eu levar na casa dele. Falou, não estou aí. 15 minutos depois, ele já ligou de novo, vem cá, rapaz. Aí fiquei, será que é possível? Aí eu fui lá. Ele falou, chamou de novo o telefone, eu peguei, alô? Aí o cara falou, ô, Cândido, sou Fernandinho. Aí falou, ô, meu irmão, eu sou o Papa. Porque o pessoal chama, vou te matar. Quem que você é? É um colega que estava enchendo o saco, né? E eu pensei que era assim, né? Eu falei, ô, Fernandinho, eu sou o Papa, quer confessar, Fernandinho? Aí falou, você não acredita em mim? Aí ele ficou muito sério, né? Aí, você não está acreditando em mim, eu não vou matar prefeito nenhum. Eu já fiz tudo o que tenho que fazer. Aí eu falei, não, tranquilo, então vamos. Não. Você não acredita em mim? Vou te dar um número de telefone. Deu o número do telefone, agora você liga, esse aí é o meu advogado no Rio de Janeiro, você não vai falar nada, só vai falar teu nome, e ele vai te falar de mim. Aí cortou ele. Falei, Deus me livre. Aí eu liguei para esse número para Rio. Aí o advogado falou, ô, Cândido, como que está o Paraguai? Eu nem conhecia o advogado. E aí, doutor, tudo bom? Falei, poxa, meu cliente ligou para você, você não acreditou, agora ele vai ligar de novo para você, atende ele, é um bom rapaz, um rapaz justo, um rapaz honesto, atende bem, tá bom, doutor. A gente quer entrevista com quem que não vai querer entrevista? Deixa, doutor, eu vou atender bem, pode ligar. Aí ele ligou de novo. Aí eu fiz a entrevista com ele. 2 dias depois ele ligou e falou para mim, Cândido, você é o único jornalista que falou a verdade, o que eu falei, porque eu só escrevi, porque esse é o nosso trabalho. Se o cara falou que fulano é assim, você escreve. E procura fulano para se defender, e pronto. Esse é o trabalho do jornalista, é simples, você escreve o que ele falou e a outra parte e deixa o leitor ler e tirar suas próprias conclusões. Isso que é importante. Aí nós fizemos tudo isso. Ele falou para mim, Cândido, que eu não quero te comprar, mas eu quero te pagar. Quanto que você quer, Cândido? Quanto que você quer? Eu tenho dinheiro dos grossos para mim, para minha família, para meus netos. Chegou a tua hora, pede, rapaz. Aí eu falei, estou precisando, Fernandinho, que eu te pedi uma coisa. Fala, Cândido, não precisa, mas já tem. Falei, o que você quer? Quero uma entrevista pessoal com você. Aí falou, puxa, rapaz, eu posso te dar o mundo e você está me pedindo a única coisa que eu não posso dar. A Polícia Federal vai estar atrás de você e vai me achar, porque ele estava livre na época. E aí ele falou a palavra clave para mim, eu fico te devendo essa. Aí falou, você não quer dinheiro, Cândido? Eu falei, eu quero, rapaz, mas se eu for fazer uma entrevista com você, vou gravar você e vou vender para a Globo. Eu falei, aí falou, espera um pouquinho, eu escutei, ele falou, esse cara é louco mesmo. Esse cara é louco, quer me gravar e vender na Globo. Cândido, fico te devendo isso. Acabou, nunca mais. Acabou. Passou um tempo, chegou o pessoal da Globo, sempre vai na fronteira, eu sou aí o representante, todo mundo que vai do Brasil, jornalista, vai acabar na minha casa. Porque eles querem perguntar, eu consigo a entrevista para eles. Aí nós fizemos um churrasquinho lá e eles escutaram a gravação, porque eu gravei tudo a gravação. Aí ele falou, agora você tem a oportunidade de cobrar ele. Aí eu liguei para o advogado dele e falei, eu quero uma entrevista. Fala para ele que eu quero uma entrevista, para ele pagar a conta para mim. Aí o advogado falou, quem que é você? Eu falei, quem que vai dar entrevista para o Paraguai? Nem para a Globo, nem para ninguém. Deus vai dar para você, rapaz. O advogado. Falei, tá bom, rapaz. É só você entregar a mensagem. Depois de 2 dias ele ligou e falou, ele vai pagar a conta, pode vir. Nós fizemos uma entrevista com ele. Isso eu estou contando, sabe para quê? Para vocês verem como que o poder do tráfico é enorme. Eu denunciei todos eles.
o tráfico vai te querer, o jornalista vai ser sempre exposto a ser comprado. Por isso que nós precisamos ter uma identidade própria. Tem uma moral, temos que ter uma integridade. Por sobretudo, a faculdade não vai dar isso para você. Não vai dar. O Mancini não vai poder dar para vocês, cada um aqui, a integridade. A integridade tem que estar dentro de vocês. Tem que estar dentro de vocês. E uma vez que você tem essa integridade, você vai para frente. A gente tem que trabalhar e contar o que está acontecendo. Por causa dessa integridade, eu perdi a minha liberdade. Por causa disso, o Ricardo fala que minha vida é uma merda. Né? Mas as perguntas que sempre me fazem, por que você sigue? Eu morei 15 anos na Europa, na Noruega. Tenho uma filha que, entre aspas, chegou ontem da Noruega para me visitar com meu neto de 2 anos. Estou feliz. Eu posso ir morar lá de novo, né? Mas por que eu estou? Porque eu quero que o meu país termine. Eu quero que o meu país mude de cara. Que mude os pensamentos. Por exemplo, do Brasil, você vê na Globo, a novela da Globo, o bandido, não, fugiu, foi para o Paraguai. Foi para o Paraguai. E se alguma coisa... O seu amor é do Paraguai. Escutei uma vez. Esse teu amor é do Paraguai. O que quer dizer? Que é falso. Entende? Que é falso. Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos hoje essa visão, o pessoal de fora tem essa visão do Paraguai. E em muitas coisas é verdade. Os nossos políticos, eu sei que o Brasil também tem político corrupto, eu vejo tudo, eu leio. Mas os nossos políticos são corruptos. Os nossos políticos estão sentados tomando um whisky com o rei do tráfico no Paraguai. Porque o dinheiro compra e vende consciência. E, lastimosamente, com pena eu falo também que tem muitos jornalistas, que eu coloco entre aspas, jornalistas, que também estão pegando as bênçãos que o tráfico está dando. Então, a integridade é principal. Vou terminar já, porque eu já estou passando os 15 minutos, mas vou terminar falando que o tráfico não tem fronteira. Talvez muitos de vocês não vão trabalhar na área do tráfico, mas a integridade tem. Esse é meu saludo para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Evanildo Queiroz. Eu sou diretor de 3 emissoras de rádio. Já tive o prazer de trabalhar em jornalismo televisivo. Sou da capital de Fortaleza. Quando se fala em Nordeste, né, já se pensa em seca, em fome. E aonde eu moro, em Fortaleza, quando se fala em Rio de Janeiro, eu pensei logo em contratar um carro blindado para sair do hotel para vir até aqui, né? Então, o que acontece, pessoal? O caso que eu venho aqui relatar para vocês foi o único caso no país onde teve envolvimento de um desembargador e a sua esposa. Por questão de ética, eu não vou citar o nome, mas se vocês quiserem acesso aos documentos, vai estar com a Clarinha. Eu também queria agradecer aqui ao Ricardo por ter me convidado. Então, o que acontece? A profissão de jornalismo é uma profissão muito linda. Alguns de vocês vão conseguir chegar até o fim. Outros vão desistir no meio do caminho. Mas, antes disso, eu vou falar aqui do processo onde teve assassinado o radialista Nicanor Linhares. No dia 30 de julho do ano de 2003, esse caso ele repercutiu muito no estado do Ceará e também pela internet. A maioria dos radialistas e o jornalista, não adianta eu ser hipócrita, que passaram por esse tipo de represárias, eles têm uma certa culpa, porque não trabalharam com ética e nem tampouco respeitando os princípios das pessoas. Isso não só tem na nossa classe de profissional, mas tem em todas as classes profissionais do país. Então, durante 3 anos, no ano de 2002, 2001, 2002, o radialista ele passava a ter um programa diário,
que ia no ar na Rádio Vale do Jaguaribe, a qual eu sou diretor hoje, de meio-dia até às 14 horas. Ele passou a fazer um jornalismo crítico. Quando se fala de jornalismo, se fala de perigo. Isso vocês podem ter certeza. Todo jornalismo é perigoso. E ele simplesmente denegria a imagem da mulher do desembargador. Colocava músicas que insinuavam até que a esposa do desembargador era uma prostituta. E isso mexeu muito com a cidade, que hoje tem 96 mil habitantes. É uma cidade polo, Limoeiro do Norte, o qual eu tenho muito orgulho de viver. Saí da capital e busquei essa cidade para viver, para ter qualidade de vida. Por aí vocês imaginam, onde teve uma repercussão muito ruim, eu saí da capital para buscar qualidade de vida nela, e com isso eu tenho. E isso aconteceu. Ele foi metralhado dentro do estúdio. Várias vezes ele recebeu várias ameaças, chegando até um dia a pular o muro e sair correndo. Isso o próprio, que lá no interior se trabalhava muito com o operador de áudio, o controlista da mesa. E quando chegaram, é uma área de pistolagem, de crime de pistolagem, quando chegaram à procura dele, arrombaram o cadeado, que ele fechava, ele trancava a rádio, ele saiu pulando o muro e correndo. Recebeu, antes de morrer, mais ou menos 6 ameaças. Existe 12 boletins de ocorrências juntando esse processo ao caso. Então, o que houve? Nicanor Linhares era muito polêmico. Ele trabalhava em função do dinheiro. E o dinheiro ele não paga a dignidade de homem nenhum. O dinheiro é bom enquanto vocês têm o controle sobre ele. Mas a partir do momento que vem a ganância e que o dinheiro passa a controlar todos nós, com certeza não vai haver mais o profissional, não vai haver mais o respeito. E aí se paga com a vida. Lá no Nordeste se fala muito. Eu, Evanildo Queiroz, prefiro ser o medroso vivo do que o herói morto. Trabalho com jornalismo, trabalho com rádio, mudei a ética das rádios da região, e o que acontece? Até hoje não se sabe quem matou Nicanor Linhares. Por quê? Porque envolveu muitas pessoas poderosas. Briga por prefeitura é o que mais se vê no interior do estado. Ganha quem paga. Vocês podem ter certeza disso, que por trás do jornalismo vocês podem ter uma matéria que vocês acham que vai carimbar a carreira de vocês. Mas quando chegar na direção do jornalismo, na maioria das vezes, só vai ao ar o que a direção determina. E isso trava, sim, trava o profissional. A gente fica até, poxa vida, uma matéria que eu passei meses trabalhando para mostrar isso aqui e ela não foi ao ar. Por quê? E aí nós não sabemos. Então, isso serve, sim, serve de lição para que vocês trilhem o caminho, mas o caminho do bem. Um caminho com ética, com respeito, que se profissionalize, mas que busque tudo baseado em documentos. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho cópia de processos, cópias de boletim de ocorrências, que vai ficar com a Clarinha, e a Clarinha pode ser, né, uma biblioteca para vocês que estão aqui na faculdade. Além de Nicanor ter sofrido muitas represárias, ele levou vários tiros de metralhadora. Não só como aqui o companheiro, mas Nicanor também andava com vários policiais. E dizia no ar, olha, são 10 horas, eu estou indo à capital, quem quiser me matar, o meu caminho é esse e aquele. Sofreu várias represárias da BR-116. Mas se vocês fizerem uma pesquisa hoje na região, se conta as pessoas que gostavam dele. Porque não se tinha respeito no rádio. Não se valorizava o ser humano. Pagava o lado B, eu vou citar dessa forma, o lado B político, comprava, ele se vendia. Ele era bem claro no ar. Ele dizia que ele valia tanto e quem pagasse era o que ele fazia. E, por incrível que pareça, serve como lição de vida. O dinheiro ganho de forma negativa, ele não vai a lugar nenhum.
ele tinha uma vida muito boa, os filhos. Essa rádio a qual eu sou diretor hoje, ele tinha uma porcentagem da rádio, mas não pagava impostos, não pagava ECAD, não fazia nada. As pessoas que trabalhavam com ele, que hoje é minha gerente administrativa, financeira, quando souberam que ele havia morrido, tiveram vontade de comprar um bolo e cantar parabéns. Por aí vocês imaginam. Eu poderia aqui estar falando só de coisas boas, mas eu estou falando da realidade do mundo em que vivemos. Nós temos grandes profissionais. Se espelhe em bons profissionais. E o que aconteceu com o Nicanor, ele não só repercutiu para ele, repercutiu para a família. E na área onde eu moro, como é uma área de pistolagem, no dia 11 de setembro de 2003, houve um assassinato, onde na chacina morreram 7 pessoas inocentes. Essas pessoas morreram por quê? Porque o delegado havia prendido o culpado, que era conhecido como Chico Orelha, e depois prenderam a própria esposa. Vocês imaginam o cara pistoleiro, a mulher cuidando dos filhos, chegou lá, prenderam a esposa dele, e na mesma madrugada que prenderam a esposa, chegaram em um determinado bairro e saíram matando quem estava pela frente. A morte dele, na soma total, custou R$50 mil. Ou seja, 50 até onde chegamos, o valor que vale uma vida humana. Então, o caminho de vocês tem que ser trilhado, mas com ética, com respeito e buscando as informações. Mas, antes de tudo, raciocinando quando for colocá-las no ar. Porque sem documentos, o que vocês vão conseguir para as empresas são processos e mais processos, como ele conseguiu. E os processos que ele conseguiu terminaram repercutindo na parte onde ele era sócio. E até hoje, nós estamos, não só ele, mas vários radialistas que seguiram a cartilha dele, continuam lá. Eu tenho outros casos aqui, que estão aqui, fotos, eu estou todo documentado, e mostraram que ser radialista, ser jornalista, é bom, mas não troque o sono e o sossego de vocês por nada nesse mundo. Respeite as pessoas e busque o melhor, porque quando você planta o melhor, você colhe tudo de bom. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que até agora, nós tivemos 3 relatos muito contundentes e que faz a gente pensar bastante. Quem trabalha numa cidade sem lei, lá dentro do país, quem trabalha numa outra cidade sem lei, bem na fronteira aqui, e a questão ética que a gente tem que discutir, não só dentro das redações, com a categoria, e dentro da faculdade, sim. É muito apropriado tudo que você falou, porque é o que a gente discute o tempo todo. E agora vamos ter o relato da Verinha. Gente, bom dia de novo aí para todos vocês, tá? Se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês podem me interromper, né? Interrompe depois. Eu sou a Vera Araújo, né? O nome da gente é a coisa mais importante que a gente leva, que a gente tem. Mostra a nossa ética no nosso trabalho. A gente acabou de ouvir aqui 3 relatos, o do Rui, do Cândido, do Evandro, que mostram isso. Eles não estariam aqui se eles não tivessem um nome, uma família por trás, para ter que dá responsabilidade para que eles escrevam o que eles escreveram, o que eles relatam, e contem a verdade que realmente é crua e nua, né? Mas que revela tudo isso que acontece nos bastidores do nosso trabalho, que não é fácil, é muito complicado mesmo. A gente nunca sabe até que ponto a gente pode levar adiante uma matéria, principalmente no jornalismo investigativo, que é muito complicado. Você não sabe até que ponto aquela matéria pode favorecer um A ou B, e você tem que colocar a verdade ali, mas de forma isenta e sempre com muitas provas, como o Evandro falou. Evanildo, desculpe, Evanildo falou.
Ai, meu Deus! Eu já estou correndo risco aqui, hein? Bom, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Essa matéria é uma prova disso. Ela aconteceu logo depois da morte do Tim, que foi em 2002, né? E 10 anos. E todo mundo fala, poxa, mexer com tráfico de drogas, né? A morte do Tim abriu um fosso, né? Marcou, né? E a gente ficou, todas as empresas jornalistas ficaram, poxa, agora mandar alguém, um repórter, para uma área de uma favela, fica cada vez mais complicado, né? Bandido, traficante, vai matar, aquela coisa toda, né? E as autoridades hoje em dia para investigar um crime já é complicado. Imagina um crime contra jornalista só se realmente tiver um clamor muito grande, né? E nessa época eu tive essa informação de que tinha um grupo que estava que não tinha traficante, que a polícia estava limpando algumas favelas por iniciativas isoladas de alguns policiais para defenderem suas comunidades. Tá, vamos lá ver, né? Eu já tinha feito há um ano antes dessa daqui um PM que tinha uma comunidade que estava conseguindo fazer um trabalho ético lá, expulsou os traficantes e estava mantendo a favela limpa. Mas era uma coisa isolada. E, de repente, surgiram vários grupos depois disso, na área de Jacarepaguá. Aí eu fui lá verificar. Aí comecei a olhar, não tinha um nome de milícia, nessa época eram grupos isolados, enfim. E aí eu comecei a ver uma lista, comecei a ver várias, eu visitei várias, não visitei as 42, né? Não deu tempo, porque também é uma coisa que a gente tem que aprender logo de cara, a gente não tem todo o tempo do mundo para fazer uma reportagem, infelizmente, né? A gente tem que fazer uma coisa muito corrida, né? Mas aí deu tempo para ter uma ideia de que o negócio estava crescendo e que aqueles caras não eram tão bonzinhos como a informação me chegou de que estavam limpando, fazendo uma limpeza, né, uma forma mais ética, né, e não era tão ética assim, era matando mesmo, né, mas não era um grupo de extermínio simplesmente. Por trás disso, a gente já sabia de grupo de extermínio da Baixada Fluminense, né? A gente lembra, vocês são muito novos, mas os mais antigos lembram Mão Branca, que o pessoal dava força, né? Porque tinha que matar mesmo, fazer a limpeza dos bandidos de lá. O que eles estavam fazendo era matando para tomar conta e cobrar por taxas, era diferente. Eles são comerciantes, quer dizer, são empresários, né? Passam a cobrar pelo transporte alternativo, pela taxa pelo gás, pela taxa de segurança, da proteção, né? Nos pague para que eu possa proteger vocês, né? Enfim, aí surgiu a primeira matéria, que foi em 2005, 3 anos depois da morte do Tim, e a gente não tinha um nome, né? Na hora de fazer a reportagem, né? Eu falei, poxa, que nome é que a gente vai dar para isso aí? Não é um grupo de extermínio, não é uma polícia mineira, né? A polícia mineira era uma outra denominação que era usada muito na época, né? Era um grupo que explorava, era um grupo empresário. E aí ia até por ser mais curtinho, né? Porque a gente tinha, né, aquela coisa de ter que escrever, fazer a manchete, né? Aí surgiu a coisa milícia. Poxa, milícia é isso, é daí. Aí eu falei, conversando com o meu editor, poxa, vamos botar milícia, pelo menos é um nome curto, dá para colocar ali. E é uma coisa diferente, né? Não é assim tão certinho. Se você olhar no dicionário, não é bem uma milícia, né? Mas é um nome curto e dá para usar, né? E ficou. Aí viraram as milícias, aí na comunidade você começava a ver milícias, essas coisas todas. Na época que eu fiz essa matéria, eu entrava em favela de madrugada. Por que acontece? Alguns os donos da favela, eles chegavam muito tarde. E aí um cara marcou comigo 18 horas e ele chegou 9 e pouca da noite, ele me deixou lá esperando, né? Aí levou para a associação de moradores, né? O cara já estava já era o dono da favela. Tanto, ele não era o presidente da associação, tinha um preposto lá. Mas ele chegou, botou uma arma em cima da mesa, era uma pistola, uma pistola usada que estava escrito PEMERGE, colocou o coturno em cima da mesa para me dar entrevista, né? Já aquela coisa para intimidar, né? Aí eu
falei, tipo, eu sou o dono, né? Aí eu falei, vem cá, mas o que você faz aqui? Ah, desculpa. Eu falei, poxa, você se atrasou, pode ser, chegou quase 9 da noite aí. 9 e pouca da noite? Não, 9 da noite, mais ou menos. Aí eu falei, porque eu faço uma segurança antes. Ou seja, o cara trabalha na PEMERG, fazia uma segurança, fazia o bico, né? O bico da segurança, chegou no áudio, eu olhei assim, cara, os caras estão no áudio. Na época, o áudio, né, em 2005, né, um carraço, né? Eu falei, nossa, tá ganhando bem. Mas, enfim, aí conversei com ele, eu falei assim, poxa, porque o que a gente está fazendo aqui é ajudando a comunidade. Se você quer dar uma volta para você ouvir os moradores e ver o que a gente anda fazendo aqui, parecia um prefeito, né? Eu falei, tá, vamos lá. Aí eu estou lá andando com ele na favela, né? Fiz um esqueminha com o meu motorista, eu falei assim, se passar das 10h30, 11 horas, dá um toque na redação, porque já a gente é outro negócio, né? A gente conta ali com o nosso segurança, o motorista da reportagem, né? Então, o Tim também fez isso, né? Fez um esqueminha, né? Assim, qualquer coisa liga para a redação, aconteceu alguma coisa comigo. E é isso que a gente faz. O jornalista nessa área de investigação trabalha sozinho, você vai se infiltrando. Aí você fica assim, gente, qual é o meu limite? Não sei, é difícil. A gente está lá na hora, a gente... Cara, eu estou sozinha aqui, se acontecer alguma coisa comigo... Mas vamos lá, esse é o meu esquema. Se acontecer alguma coisa, o motorista vai avisar o jornal. Quem sabe dá tempo de me salvar, não sei, vamos lá. Aí fui com o cara. Aí, nisso, ficou andando, conversando com ele, parecendo, né? Aí ele escolhia as pessoas para eu entrevistar. Isso aí, não, né? Eu falei, poxa, não está legal, tem alguma coisa errada, né? Aí, quando eu tentava burlar, né? Eu falei, vem cá, você pode conversar comigo? A pessoa começava a falar demais. Ela está com pressa, ela tem que ir embora. Ou seja... Fica difícil a gente, às vezes, fazer uma entrevista. Você está no local e tudo, parece que é mais fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Ainda mais que você está com o cara ali. E você também não tem como entrar ali depois, porque o cara vai saber e você não tem como evitar que aquela pessoa, de repente, sofra uma represália, né? Então, você, às vezes, tem que tirar a pessoa. Uma das técnicas que a gente está adotando é, de repente, conseguir um contato com a pessoa, tirar a pessoa da comunidade e manter o anonimato dessa pessoa. Mas aí vem o nosso nome. Quando você assina uma matéria, o leitor tem que saber que você é um repórter confiável. Porque você pode inventar, botar alguma fala dizendo que a pessoa falou aquilo. Então, por isso, o que a gente tem mais de importante na nossa profissão, vocês que vão ser jornalistas ou que vão ser qualquer área que vocês sigam futuramente, é o nosso nome. Até porque, na hora que a pessoa escreve, você vai saber que aquela pessoa é confiável e que ela está fazendo ali, quer dizer, conheço, né, esse nome aí, já vi outras matérias, porque a mentira surge lá na frente. De repente, que você não usou aquele nome, a pessoa não existe, enfim. Enfim, aí eu fiz essa matéria, logo, eu fiz, na realidade, deram 2 páginas, veio essa e essa outra. Deixa eu ver aqui. Essa. Que aí já mostrava, nesse mesmo dia dessas 2 matérias, mostrando que a Cidade de Deus era uma coisa que era o alvo dos milicianos no futuro, justamente porque é renda, né? Muito mais gente para morar. Essa comunidade que eu contei foi essa, Vila Sapê, que o cara... chamava atenção, né? Os caras todos com radinho, se falando, parecia traficante, só que não usava arma de forma ostensiva, né? E aí começou a complicar. Aí a corregedoria disse que ia investigar, ela não sabia, né, que existia, né? Foi graças à matéria. Brincadeira, né? Lógico que todo mundo sabia que existia, mas na época havia também, né, uma coisa política. Todos os entrevistados aqui, todos os expositores falaram, existe sempre alguma coisa política por trás. E aqui no Rio de Janeiro, que a gente também não é diferente. Nessa época, a prefeitura da época também dava um apoio, porque eles conseguiam, de certa forma, entrar nas favelas com mais facilidade, porque eram milicianos, né? E os milicianos, porque eles faziam obras, né? As prefeituras faziam obras, e os milicianos abriam as portas, até porque eles queriam o quê? Fins políticos também. A gente sabe de vários milicianos aí presos, né, que tinham envolvimento com a política, né, vereadores, deputados, enfim. Aí veio essa matéria aqui, ligação de PMs com grupos de extermínio investigada. Aí a polícia resolveu, né, investigar, entre aspas, né? Só que esse negócio de investigar me complicou a vida.
porque eu, sem querer, sem saber, tinha uma coisa muito pior do que aquele miliciano que estava me mostrando tudo, né, que eu achava que podia ser uma coisa, que podia ser futuramente uma coisa contra mim. Ele não vai gostar da matéria, pode fazer, enfim. Mas em nenhum momento me passou isso pela cabeça, tá? Porque o jornalista, quando está fazendo a matéria, se acha um super-herói. Você acha que está com aquele crachá, você se sente aqui com um escudo, você tem todo um imaginário por trás de que bala não te pega, você está numa incursão na favela, você esquece do perigo. Infelizmente, mas não pode esquecer, gente. Não pode esquecer. Porque a gente tem que continuar a contar a história, né? E que isso tem que durar, né? Enfim, depois dessa história aqui, na realidade, eu acabei entrando numa sinuca de bico. A delegacia resolveu prender 3 milicianos. Só que uma das pessoas que me ajudou a fazer essa matéria, porque a gente tem que ter informante, fonte, né, em tudo quanto é lugar, né? Um dos informantes era policial, óbvio, né? Quem é que vai entrar nesse mundo, né, aqui, saber dessas histórias todas? Um policial. E aí eu percebi que esse policial, na realidade, ele estava de olho numa das favelas. E ele queria denunciar, queria que eu colocasse bem ou mal, né? Só que ele não falou. Só que, não, eu sou contra isso, isso é um absurdo. Depois eu descobri que ele já tinha sido dono de uma das favelas, e ele foi defenestrado do grupo, e aí ele começou a denunciar os colegas, os ex-colegas. E nisso eu fiquei no meio dessa briga. Nessa briga, era interessante para ele que os caras fossem presos. Vocês entenderam o espírito da coisa? Na hora que você está fazendo a matéria, né, você é difícil de perceber. O cara está te dando informação ali, mas o cara também é da polícia. Ele estava meio que, estou investigando. Só que ele não estava investigando nada. Né? Ele seria P2, né, de um batalhão e que estaria investigando os maus policiais. Só que, na realidade, ele estava de olho na fatia do bolo. Ele era um outro empresário meio frustrado porque foi defenestrado do grupo. Enfim, aí nisso começaram a surgir algumas ameaças para mim, descobriram. O grande problema é que eu estava mexendo com policiais. Os policiais têm as nossas informações. Eles têm o nosso endereço, eles conseguem cadastrar informação, sabem onde... Até telefone que você não consta na lista telefônica como o seu, como aconteceu comigo. Entendeu? E não foi só ameaças, sequestraram uma pessoa errada, pensando que fossem ele. Pois é. O jornal tentou me oferecer segurança, mas eu recusei. Não sei, né, você tem 4 guarda-costas, mas qual era o meu problema? Eram policiais que estavam me ameaçando. Né? Então, eu vou botar o policial dentro da minha casa, conhecer toda a minha rotina, a rotina da minha família. Então, eu acabei criando uma outra maneira, eu fiquei afastada 9 meses. Mas, enfim, estou aqui para contar a história, né? Surgiram outros problemas a partir daí, mas o que eu queria encerrar, porque, né, se passaram aqui os 15 minutos, é que a gente tem que... o que a gente vê em todas as narrativas ali é que a gente realmente tem que ter muita ética, a gente tem que ser verdadeiro no que escreve, e saber, a gente não sabe, e uma coisa que a gente não sabe realmente até que ponto a gente tem que mexer no vespeiro ou não. Mas eu acho que não é por isso que a gente tem que deixar de dizer o que tem que ser dito, descobrir a verdade, porque é isso que move o jornalismo, sabe? Que está no sangue, na veia, cara. Você tem que gostar muito do que faz para vir para esse lado aqui. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer a escolha certa, porque isso aqui é um momento de reflexão e, enfim, vem para cá se você acha que tem sangue quente aí para né, ter coragem. Não é nem coragem, mas tentar mudar o país. Eu acho que a gente tem isso, né? A gente é meio bobo, né? Quer mudar o país, ser revolucionário, mas eu acho que vale a pena, assim, apesar de tudo, tá? É isso aí, gente. Obrigada. Oi. Como vocês viram, foram 4 relatos bem interessantes que dá para a gente pensar muita coisa. Eu queria, aproveitando que eu estou aqui, tá? Eu queria começar já algumas perguntas, e eu queria que o Cândido, eu estava conversando com a Clarinha, pudesse falar um pouco para a gente sobre a morte do Paulo Rocas e do Samuel Roman. Bem,
o Paulo Rocaro trabalhava para um jornal, chamado Jornal da Praça. Ele era o responsável do jornal, numa área de fronteira, como já te falei. Eu sou uma rua que separa a sua cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, que é do lado do Paraguai. Aí está a questão ética, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar o que eu penso. E muitas vezes quando a gente fala o que a gente pensa, cria problema, né? É melhor ser diplomático, né? Sim. Mas eu não sou diplomático. Eu gosto de falar. Eu sempre pensei, e eu afirmo, e é a minha filosofia de vida como jornalista, eu sou jornalista. Isso que eu sou. Eu não sou um herói, não sou político. Eu pouco me preocupo com o que os colegas falam, que querem ser bem, melhor, ou isso. Você faz o melhor que você puder. Ninguém espera mais disso que você. Faz o melhor, você tem a consciência tranquila. Aí está o problema quando o jornalista sai da área dele. Eu não acredito que um jornalista pode ser jornalista e ser político ao mesmo tempo. Eu não acredito que um jornalista pode ser jornalista independente, escrever de uma matéria sem puxar para um lado quando ele é jornalista ou ele é político. Sempre vai puxar do lado da política, que quando ele escreve de política, vai puxar do lado que ele acredita que é o melhor. Paulo Rocaro, ele era jornalista, editor do Jornal da Praça, mas ao mesmo tempo ele foi um dos fundadores do PT no Mato Grosso do Sul. E no dia em que ele foi assassinado, ele saía da casa, um domingo, que ele passou todo o domingo, ele e a mulher dele, a família dele, passou todo o dia comendo um churrasco. Quem seria o candidato do PT nas próximas eleições? Ele estava fazendo tudo, a organização dele, estava ajudando ele em contactar com as pessoas, viajava até a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E, saindo da casa dele, foi assassinado. Ele morreu. E até hoje, a principal causa que a polícia está investigando é que tem questões políticas por trás. Então, uma vez mais confirma a minha tese pessoal. Eu não obrigo ninguém a crer o que eu acredito. Mas eu, pessoalmente, acho que o problema surgiu não porque ele nunca escreveu sobre tráfico de drogas. Ele nunca escreveu uma matéria contra contrabando, nem sobre pessoas marcadas pelo tráfico, que é influente dentro do tráfico. Ele nunca escreveu, mas ele escreveu muito de política. E ele também, possivelmente, eu pessoalmente acredito que ele foi assassinado por causa da política partidária do estado de Mato Grosso do Sul. Do Samuel Romão. Esqueci dele, ele foi... Esse é um jornalista, tinha algumas coisas relacionadas também. É que, como aqui estavam falando, temos que ter... Eu também, como já falei, meu pensamento é jornalista e nada mais. Eu não acredito em duas profissões ao mesmo tempo. E o Samuel Romão, ele estava alugando numa rádio, fazendo um programa numa rádio de Capitão Vado, também é fronteira com Mato Grosso do Sul, com Capitão Vado, cidade paraguaia, e Coronel Sapucaia do lado brasileiro. O que está acontecendo na nossa fronteira lá em Mato Grosso do Sul com o Paraguai? Não sei se em outros estados brasileiros é a mesma coisa, mas, lastimosamente, hoje os meios de comunicação, a política está metida dentro dos jornais, das rádios, e nós que somos ingênuos, que ainda queremos pensar que vamos mudar o mundo, como falou a colega aqui. Mas o que acontece para os donos da rádio? O que é interessante não é a notícia que você, o jornalista ou o radialista vai falar. O que é interessante é que entra o dinheiro na caixa. Né? Então, o que está acontecendo? O pessoal está vendendo horário na rádio. O cara
nem é jornalista, mas vira jornalista da noite para a manhã. Por quê? Porque ele vai e compra 1 hora de programação e ele faz a programação dele, ele toca o que ele quer. E o Samuel estava criticando muito o prefeito Eurico Mariano, que era, na época era o prefeito de Coronel Sapucaia, e depois de ele terminar um programa, ele estava cruzando a fronteira, porque ele morava do lado brasileiro. Quando chegava na casa dele, ele foi metralhado e foi mais uma vítima da violência que tanto temos lá na fronteira. O prefeito, na época, depois de muitas investigações, ele foi preso. E por primeira vez na nossa fronteira, por primeira vez, nós temos crimes. A vida de um ser humano na área onde eu moro não vale nada. Não vale nada. Depende de quem que morre. Se morre uma pessoa conhecida, é notícia 3, 4 dias. Se é qualquer um, como se fala, um pé de chinelo, ninguém lembra. Notícia desse dia acabou. Então, por primeira vez, uma pessoa que tinha um cargo político, um ex-prefeito, foi preso pela polícia. Aí ele foi condenado a 17 anos e 9 meses de prisão. Mas o advogado dele apelou para o Supremo Justiça Estadual, algo assim, né? Que vocês têm aqui. Então, ele recebeu o liminar de esperar a decisão da justiça em liberdade. Ele aproveitou, criou asas e voou. Até hoje nós não sabemos onde ele está. E é o crime do radialista Samuel Mann, como muitos outros crimes praticados nessa área, está impune. Eu queria que o Evanildo, você falou muito, e a gente acaba voltando sempre na questão da ética, dos políticos, envolvimento, ameaças. Como é que funciona isso numa cidade, no Nordeste, o repórter de rádio? Ele recebe ameaças, a gente está aqui na véspera das eleições, recebe ameaças de políticos, e como é que ele procede, ou como deve proceder se receber? Isso sempre vai acontecer. Eu vou até ficar de pé aqui para ficar mais presente junto a vocês. Quem aqui não teve o prazer de assistir Tropa de Elite 2? E todos, no final, chegaram à conclusão que o filme ele retrata a vida real no nosso país. Ele dizia no filme que assim funciona o sistema, e não é diferente. Nos meios televisivos, nos jornais, nós não tivemos muitas matérias falando sobre esse filme, porque, como eu falei, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por que se fala, eu sempre relato muito o filme Tropa de Elite? Porque ele mexe com todas as classes sociais, né? O diretor do filme ele foi muito inteligente, e é aquilo que funciona. Isso vai servir para vocês. É um filme aqui que eu indico que vocês, como estão entrando na área de jornalismo, pare, veja e raciocine e guarde para si. No interior não é diferente. No interior nós temos rádios e mais rádios que, por incrível que pareça, não sabemos por que acaba em mão de políticos. Nós que somos cidadãos, de repente, se compramos em uma mercearia, um supermercado, uma loja e não pagamos, nós temos os nossos nomes expostos no Serasa, no SPC, ficamos com o nome sujo. Quem suja o nome dos políticos? Poderia estar aqui não citando essa parte. É vergonhoso, é. Nós que vamos às urnas, nós que votamos, esperamos, como todos nós aqui sonhadores, que iremos conseguir mudar o país. Mas não iremos conseguir, porque o sistema funciona de outra forma. No interior, só nesse período do ano de 2010, nós tivemos na região do Vale do Jaguaribe, envolvendo russas, novamente eu cito para vocês que os meus documentos estão com a Clarinha, e se vocês quiserem cópias, ela vai ceder para vocês. Os radialistas da região do interior não são diferentes como os da capital, não. São todos iguais, todos com sangue na veia, querendo mostrar serviço, mostrar a matéria que vai chocar a população.
Só que sempre nós acabamos chocando a nossa família e o direito de liberdade de ir e vir. Quando se fala em direito de imprensa, eu particularmente não acredito. Eu não acredito nesse direito, porque quando você expõe alguma coisa que mexa com pessoas que têm o poder financeiro maior do que tudo, os que mandam no país, você acaba sofrendo represárias. Se trabalha em grandes jornais, vocês acabam indo para a geladeira, que isso é comum, a gente vê isso no dia a dia, e você não pode expor aquilo que é verdade. Mas é bom que nós, nesse decorrer da vida, nós temos uma história e viemos para fazer uma história. Que façamos a história de uma forma digna, correta. Porque a gente sempre vê, no caso aqui, de Nicanor Linhares, eu gosto de relatar, porque envolve, sim, envolve um desembargador, né, e envolve a prefeita. Mas foi um absurdo esse caso, porque nós que trabalhamos com jornais, sabemos que quando estamos em uma redação e não conseguimos produzir, que me desculpe a expressão, matérias que se você espremer o jornal, sai sangue, nós não temos o respaldo da direção. Você tem que fazer com que o jornal venda. E o que vende hoje, a prova maior de tudo, são programas jornalísticos policiais. No estado do Ceará, é o programa que tem mais audiência no mundo. São programas que falam de crimes, problemas que abrangem outras situações, que se você colocar uma criança, um adolescente, para ver aquelas imagens, ela deixa você traumatizado. Assassinatos, porque a gente vê o quê? Vários assassinatos, a gente chega a analisar o que faz um ser humano tirar a vida da outra daquela forma. Que a última matéria que eu acompanhei foi pedaços, né, de uma moça dentro de uma sacola jogada no rio. Isso aí traz audiência. Vocês podem analisar que, quando começa o jornal, dadas as manchetes do jornal. Em seguida, as matérias que mais falam de assassinatos são colocadas por último para que segure a audiência. Então, no interior, a gente vive a mesma coisa de uma grande capital. Os jornais das rádios, eles são feitos de que forma? Vamos movimentar o jornal. E, na maioria das vezes, o radialista ele movimenta as prefeituras, mostrando como funciona o sistema das prefeituras, das licitações, disso e daquilo. E acabam pagando com a própria vida. E fica aqui a pergunta, onde estão? E será que estão presos os culpados? Ou nós vamos esperar que mais um companheiro nosso venha a falecer para estarmos aqui discutindo qual o preço de uma vida? Obrigado, pessoal. Obrigada, Benito. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né, para os dois, tanto para o Rui quanto para a Vera, sobre essa questão das ameaças. Rui, como é que você se posicionou quando você recebeu a ameaça? Quer dizer, que tipo de precaução você tomou? Se você entrou em contato com a sua chefia, como é que foi a resposta? E para a Vera a mesma coisa. Quer dizer, você quando faz uma matéria, você já falou algumas providências que você toma, mas você acha que é necessário ter cursos específicos para os repórteres, para eles se movimentarem, como se infiltrar em favela, como fazer esse tipo de matéria? Que tipo de procedimento deve ter um profissional? O Rui, queria começar com o Rui. Bom, sobre essa questão das ameaças, aliás, desculpa, porque a parte central do que eu deveria ter dito, eu simplesmente não falei, né? Bizarro. Que é essa questão das ameaças. Parecido com a Vera, é engraçado, não tinha pensado nesse recorte, mas assim, o meu segurança também é o taxista lá, que a gente trabalha sempre, o Celso. Cara, super gente boa, o cara que tá sempre junto, assim. Bom, assim, só para completar a história, né? Em novembro teve essa primeira crise lá, as demissões, 300 pessoas foram demitidas. É que é difícil ficar falando de si próprio, né? Mas enfim, eu fui a única pessoa que escreveu, né, sobre essas demissões na época.
E depois foram surgindo várias demissões e processos parecidos, continuei escrevendo. Teve essa ameaça de morte em novembro, né? Eu consegui fotografar a placa do carro. As pessoas não estavam identificadas, né? Mas depois... Eu não consegui fazer o boletim de ocorrência, inclusive, dessa ameaça. A polícia disse que tinha falta de... Não tinha escrivão para registrar meu boletim de ocorrência. O que deu uma outra matéria, que na hora eu fiz, porque eles estavam ocupados com 5 homicídios que tinham acontecido... Isso foi na segunda, né? Que eu fui fazer o BO, foi na segunda ameaça. De domingo para segunda teve 5 homicídios. Latrocínio, né? Roubo seguido de morte, né? Que nunca tinha acontecido em Altamira. Fazia, pelo menos desde que tem registro lá na delegacia. Isso gerou um dado de, tipo, podia-se dizer que por causa da usina aumentou em 500%, né, o latrocínio. Mas enfim, eles não quiseram registrar o BO, aí eu fui no Ministério Público Federal fazer um registro, dei um depoimento sobre o que aconteceu, enfim, e coloquei a foto com a placa do carro, que não tinha identificação, dos 2 caras também não estavam identificados, tinham me ameaçado, e depois eles descobriram que o carro era da Polícia Militar do Pará, né? E aí, então, um contexto parecido, assim. A polícia, de fato, ali não é nem a civil, nem a militar. E aí, beleza. Eu, pessoalmente, assim, é o que ela falou, assim, você fica mais escaldado, mas vai fazer o quê? Você tá lá, não tem muito o que fazer, tem que continuar trabalhando, né? Continuar cobrindo, sozinho. Eu acho que assim, talvez chegue eu não sei, porque ele disse que tá 15 anos lá, né? Eu sinto que talvez... Acho que tem 2 cenários. Ou você chega num limite em que você precisa bater em retirada mesmo, porque não deu mais, você esgotou, você errou, né? Porque acho que você faz uma série de opções o tempo todo, aí se você errou em muitas, você vai ter queimado todas as pontes. Porque mesmo assim, acho que é importante você ter um certo grau de... Uma certa capilaridade, mesmo que seja assim, como polícia safada, não sei o quê. Tem que ter alguma coisa, cara. Nem que seja pontual, porque senão não dá pra você se isolar completamente. Por exemplo, lá, eu evito muito bater pau nos políticos, porque, cara, se você cria crise com os políticos, que não são só políticos, né? O cara não é só... O cara é latifundiário, é madeireira, não sei o quê. E, enfim, seria um gancho, assim, fenomenal, né? Porque foram eles que, por exemplo, viabilizaram que a obra pudesse acontecer com tanta facilidade. Porque você está tratando assim de imposto, arrecadação de imposto de royalties gigantesco, por exemplo. Só os impostos relativos às obras estão na ordem de 2 bilhões de reais. Para 2 prefeituras, uma que é de Vitória do Xingu, que tem 6 mil habitantes, você elege um vereador lá com 100 votos, e aí você vai ter um índice de arrecadação só das obras, né? Só de máquina entrando, cimento e tal, de 800 milhões. Claro, mas eles são todos estão todos juntos, né? Então, quer dizer, você evita se tem coisa que acho que você vai percebendo os limites, tá, né? Mas e aí, enfim, é só para completar a história. Agora em fevereiro teve mais uma leva de demissões e uma série de movimentações dos trabalhadores. Acho que foi um contexto bem interessante, assim. Recomendo que vocês leiam, se puderem, essas reportagens, né, sobre as demissões e as greves. Porque ali foi o primeiro momento, acho que depois de um ano cobrindo as coisas lá em Belo Monte, que a gente conseguiu furar o cerco mesmo e fazer com que as nossas reportagens não fossem só as reportagens de um portal de internet, de um movimento que as pessoas costumam não acreditar, né? Tem um pouco essa coisa de fato, os movimentos escrevem de uma maneira muito proselitista, normalmente não é muito jornalístico, né? Não é só isso, acho que tem um problema ideológico também, mas enfim, ninguém leva a sério a reportagem escrita por movimento. E aí a gente conseguiu furar o cerco, né? E passou a deixar de ser só um dado que eles achavam que era abstrato, né? E conseguiu começar a ser realmente pautado. E aí acho que foi pior do que a ameaça de morte, porque em fevereiro, lá pelo dia 20, eles entraram com um processo também contra mim, um interdito proibitório, onde eles diziam que eu era liderança de uma greve de 7 mil trabalhadores. Uma greve de um lugar que eu não trabalho, né? Que é a construção da obra. Eu não sou trabalhador de lá. Como raios eu ia liderar uma greve, né? Mas aí, inclusive, eles tinham fotos nesse processo que comprovavam meu envolvimento e diziam que eu invadia os ônibus, eu botava os ônibus no meio da pista, fazia todo mundo descer. Era tipo o Lenin, né, lá de Altamira. Só que as fotos todas eram fotos minhas fotografando os trabalhadores, entrevistando os trabalhadores. Não tinha sequer uma foto que parecesse que eu estava nada, né, fazendo alguma coisa. Então isso era muito incômodo mesmo, né? E aí, assim, só para resgatar, acho que o elemento... Assim, eu acho que o jornalismo ele é um negócio político. Assim, eu concordo, assim, essa questão eleitoral, ela é outra coisa, né? O veículo ser de um cara que é vereador, deputado, parlamentar, ou do executivo, ou juiz, aí eu acho que é complicado. Essa questão...
O elemento eleitoral é outra história. Agora, assim, ele é essencialmente político, acho que é mais, ele é ideológico, né? Quando a gente fala que ele é transformador, ou que ele se pretende transformador, acho que... Só estou dizendo assim, que acho que tem uma dicotomia entre o político que ele estava colocando e o que eu entendo como político, assim, né? Eu acho que ele é político também, né? Eu tô lá, eu tenho lado, é evidente que eu não sou isento. Agora, assim, eu prezo pela informação verdadeira, concreta, que eu possa provar, que tenha dado, que esteja documentado. Agora, mesmo com informação concreta, com dado documentado, com foto, com entrevista e o negócio todo, eu fui processado e o juiz aceitou que os caras colocaram lá no pedido do interdito. E eu estava proibido de chegar... Inclusive, no pedido, eles diziam que eu não poderia nem me encontrar com trabalhadores na rua, em Altamira, o que é surreal. Particularmente isso, daí o juiz não aceitou, né? E aí ficou de... Justamente. Não, nem nas outras coisas, porque a cidade só tem trabalhador, né? Eu não poderia ser visto como trabalhador. E eles são a minha companhia para beber, porque eles são parecidos comigo. A gente veio de fora... a gente veio de fora, fica solitário, melancólico, a gente sai sábado, né? A gente vai beber e tal. Tá. Enfim. Nada não. Bom, é bom, né? Chama a gente também. Ao final, depois, quando acabar aqui, não tem que trabalhar. Olha só, aliás, eu estou com uma dúvida, eu quero até perguntar para o Cândido se ele, depois que eu falar aqui, você responde, se você confia nos policiais que fazem a sua segurança, como é que esse relacionamento, isso me deixou curiosa, como é que é lá, né? Porque aqui eu realmente não confio. Quando aconteceram as ameaças e esse problema do sequestro, essa coisa toda, eu fiquei assim, poxa, eu vou ter que procurar a delegacia, né? Não tem jeito, né? São policiais militares, né? De repente, né? A gente sabe daquela velha guerra, né? Polícia Civil, Polícia Militar, tem isso também, mas deixa isso para lá. Aí fui, como qualquer cidadã, ainda me sentindo assim com a cabeça super pesada, assim, poxa, eu vou ter que ocupar, né, mais um registro, né? E ocupar os policiais, né? Com meu caso, né? Mas enfim, eu tenho que me proteger, né? Eu sou também uma cidadã, né? Também tenho que ir lá. Fui como qualquer cidadã, procurei a delegacia, fiz o registro e nenhuma investigação. Não investigaram nada. Não bastou nem o meu editor se reunir com o secretário de segurança à época, né? Não vou falar o nome da pessoa, que depois, candidato, né? Enfim, aí depois eu entendi porque nada foi feito, né? E eu falei assim, eu vou ter que me proteger. A minha empresa pensou assim, esse secretário chegou a oferecer ajuda, né? Eu posso botar uns policiais para cuidar dela, né? Fazer cuidar, né? Eu falei, não, obrigada. A única ajuda que ele poderia me oferecer, que seria muito mais importante para mim, servir de exemplo para qualquer pessoa e servir também para os outros colegas jornalistas que tivessem o mesmo problema futuramente, como aconteceu e acontece, era ele ter mandado investigar o meu caso, porque não estava difícil, não era super fácil. Eram 2 grupos, as pessoas, com certeza, um dos grupos era o que realmente estava me ameaçando, e tinha uns telefonemas, e nesses telefonemas tinha um número, o número do telefone aparecia. Logo no primeiro eu não consegui registrar, porque foi no meu telefone de casa, residencial, que não estava no meu nome, por isso que me assusta, um telefone na madrugada dizendo que vai te matar, entendeu? E não era, eu sabia que era, o tom não era de brincadeira, não era era um disco de extorsão, que, né, a gente às vezes recebe, estou com teu filho, aquela coisa. Não era isso, eu sabia que era exatamente. E depois seguiram-se, né, vieram os outros casos, e aí o que eu fiz? Botei um BINA na minha casa, comprei um BINA, né, avisei a telefônica para saber os números, e instalei uma secretária eletrônica, porque eu não atendia mais o telefone da minha casa e nem deixava ninguém. E depois eu tive que sair de casa, enfim, outras medidas que eu tive que tomar para me proteger a minha família, né? Que é pior ainda. Pior disso tudo não é você, é a sua família. Você tem filhos, eu tenho filhos, enfim, toda uma estrutura, a família toda em cima de você. Você fica preocupado que possa acontecer com eles em consequência do teu trabalho. Então, você passa a não ter paz. E aí começa a influenciar a tua vida, a tua saúde. Enfim, é toda uma cadeia, né? A polícia não investigou nada. Eu consegui levantar os telefones. Aí, o que eu fiz? Eu, como trabalho na área de segurança pública,
eu tenho policiais da minha confiança, né? Tem gente também do bem, gente. Não é toda polícia que é do mal, não, graças a Deus, senão a gente está ferrado, né? Mas, e fiz a própria investigação, descobri quais eram os telefones e entreguei para a polícia, né? Olha aqui, vocês não investigaram, mas eu sei quais são os telefones, são esses telefones. Corram atrás. Não correram, tá? Me chamaram de novo para depor, né? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu já registrei, já prestei depoimento. O que eu vou fazer mais? Eu já entreguei os telefones. Eu que tenho que investigar o que está acontecendo comigo? Não dá, né? E cada ida à delegacia, até porque eu tive que ficar afastada, tive que deixar minha casa, coisa toda, eu estava exposta ali. Se os caras estivessem mancomunados com um grupo, sei lá, né? Podia ter uma emboscada. Você começa a criar, não sei, você fica tão perdido que você não sabe o que tem, quais são os riscos reais. Será que vai acontecer? Aí, quando houve o episódio do sequestro, eu falei, não, é para valer. Aí foi que eu deixei minha casa, enfim. O jornal me propôs, outra proposta foi que eu fosse para Brasília, ser jornalista lá, era a época do mensalão, né, da CPI dos Correios, do mensalão logo em seguida. Eu fiquei assim, poxa, eu vou parar minha vida, né? Meus filhos, como é que tem? Minha mãe estava doente, morreu logo em seguida. Foi uma coisa que não dava. Você não tem como parar a tua vida, entendeu? Tem que continuar. Eu fiquei afastada e depois teve algumas coisas que eu não posso falar que aconteceram, até para poder eu ter que retornar ao trabalho, né? E depois de 9 meses, o Jornal Globo, a redação ficando no segundo lugar, o segundo andar, cada passo que eu dava subindo a escada era assim, meu Deus, era quase um passo atrás para voltar, porque você fica... Eu tive síndrome do pânico, né? Porque toda a sombra que eu via na rua, achava que eu não conseguia sair mais sozinha de casa, né? Do local onde eu estava, porque eu achava que podia acontecer alguma coisa comigo, porque tem um problema psicológico. É uma ameaça, assim, sabe? O cara existe, eu sei quem são os caras, e ninguém faz nada. E isso me irritava, isso me deixava nervosa. Eu falei, não é possível, será que eu vou ter que prender os caras? Será que eu vou ter que pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do cara? Pela minha família? Porque o filho atrasava da escola, já começava a ficar preocupada, tive que mudar a rotina deles. Ou seja, é muita carga, gente. É muita carga. Mas, enfim, o pior disso tudo é que ninguém investigava nada. E eu fiz a matéria, 1 ano depois é que teve uma outra matéria no jornal. E outra coisa muito importante que eu aprendi, a gente sempre está numa matéria sozinho, mas a gente não está sozinho, a gente está com o jornal atrás. Só que quando você assina, aí vem o nome de novo, né? Assina a matéria sozinho, para o cara que está lendo aquela matéria, é o repórter que ele vira coisa pessoal. É o repórter que está querendo te ferrar, é o repórter que prendeu, entendeu? Quer botar você na cadeia, isso seja o policial bandido, o desembargador ou o político. Entendeu? Então, passa para o âmbito pessoal. O trabalho de equipe, nessa hora, é um remédio. Assim, você trabalha com outro colega, ter o respaldo do jornal, né? Você sempre tem um respaldo do jornal, tem que ter, isso é primordial. Mas que você dividindo a matéria com um outro colega, fica mais fácil para você sobreviver e sobreviver é ótimo, né? Fica mais fácil para você lidar com o problema, né? E os caras vão pensar 2 vezes. Olha, tem 2 repórteres, vai ser mais complicado, tem um jornal por trás, então tem mais um respaldo, né? E eu estou com essa dúvida, eu queria saber se você confia nos policiais, Cândido, que trabalham com você, se houve algum tipo de escolha, enfim, são pessoas do seu relacionamento. Bem, você acabou de falar que tem bons policiais. Tem que ter uma coisa em conta, nós jornalista, muitas vezes queremos ferrar tudo a organização. Nós só vemos as coisas negativas, que é o que importa para nós, né? Que nós temos que tirar o maçã que está podre, né? Para poder melhorar, né? Mas também uma coisa que a gente muitas vezes a gente fica obcecado pelo problema e a gente não vê as coisas positivas que tem na sociedade. Esse é um problema nosso. Nós que trabalhamos com jornalismo investigativo, muitas vezes nós estamos só procurando onde que está o problema, né? Onde que está o câncer. E já não vemos, se tem tudo legal, não interessa, isso aí não é nada para nós, vamos procurar outro lugar.
Mas o meu caso é muito especial, porque quando as organizações internacionais de jornalismo começaram a pressionar o governo do meu país, de que o governo seria responsável se acontecesse alguma coisa comigo. O que faz o governo? O governo lava as mãos. Fala, não, nós vamos dar segurança para ele. E no meu caso, falou, não, vamos dar segurança. Aí chegou o presidente da República, me ligou e falou, Carnes, nós vamos dar toda a segurança que você precisar. Já falei com o delegado aí da tua área, ele vai te visitar. Já outro dia já veio um chefe de polícia com todo o pessoal aí. Eu já trouxe 4 policiais. Aí falei, não, eu não quero nenhum desses policiais. Eu falei, me dá uns 3 dias, eu vou escolher o policial que vai ficar comigo. Aí falou, não tem problema, pode escolher tudo que você quer, não tem problema. Aí eu peguei 4 policiais, investiguei eles, eu sei, peguei 4 policiais novinhos, que recém terminaram a carreira policial. Peguei 4, ainda não estavam contaminados. Essa é a primeira coisa. Aí eu invitei eles em casa, porque o chefe de polícia, não, é só pegar e levar. Não, para mim não era assim. Aí eu invitei eles em casa e eu falei para eles do meu trabalho, expliquei para eles o meu trabalho. Falei, eu sou quase um policial, eu só preciso colocar uma arma e já sou policial. Quase igual que vocês. Eu sei todo o problema que vocês vão enfrentar do mesmo jeito. Vocês querem trabalhar comigo? Vamos fazer junto esse trabalho? Vocês vão me dar segurança e eu vou ser um amigo, um de vocês. Mas não precisamos de confiança. Então, o pessoal aceitaram. Aceitaram, e eles ficaram. Falei para o chefe de polícia, fulano vai vir comigo. Tá bom. Outro dia já estavam aí. Aí eu pedi para eles não virem de farda. Para nós, mas não gosto de chamar a atenção. Você chega num lugar, nós temos o nosso policial, meu policial, tem 4 metralhadoras e tem 4 pistolas. Temos chaleco antibala, como fala em português? Esqueci. Colete antibala. Então, eu falo, quando nós vamos num lugar para trabalhar, eu vou cobrir uma área, tem muita gente. Então, 1 hora antes, 2 policiais já estão lá. Um fica como um público mais aí atrás, outro fica lá. Ninguém percebe que é policial. E 2 vêm comigo, um fica no carro, cuidando do carro, outro me leva, entro e eu faço trabalho. Ninguém, não tem a metralhadora, não tem nada para chamar a atenção. Só que temos tudo no carro. Né? Essa é uma... E eu estou com meus policiais já, todo mundo quer ser meu guarda, falando modéstia à parte, né? Eu vou contar por que eles querem ser meu guarda. Porque eu tenho um amigo que foi colega meu da escola, e ele agora é diretor de uma universidade, na minha cidade. E como nós crescimos juntos, conhecemos uma boa pessoa, eu falei para ele um dia, meu irmão, como que é? Você pode me conseguir bolsa de estudo? Eu quero 4 bolsas de estudo. E ele me conseguiu 4 bolsas de estudo. Então, os 4 bolsas, os 4 policiais estão estudando na faculdade. Um já se formou de advogado, outro fim de ano vai se formar de advogado também, outro de administração rural e outro de contabilidade. E aí o que acontece? Agora esse pessoal, também nós fazemos, minha mulher, ela é psicóloga. E acho que todos nós jornalistas devemos de casar com um psicólogo ou uma psicóloga. As únicas pessoas que vão entender a gente. E outra coisa, esse é fácil, se eu perguntar, eu quase tenho certeza, não tenho medo de perguntar, mas quase tenho certeza que a maioria dos jornalistas já se separou uma vez, já voltou a casar, se separou outra vez, já voltou a casar. Porque ninguém aguenta a gente. Tem que ter um dom especial para conviver com o jornalismo. Muito mais para nós que estamos fazendo investigação, estamos fazendo isso, como ela falou, nós, a gente de vez em quando tem que se infiltrar, a gente tem que ter confiança. Quem que é a fonte é um policial. Por que o policial sempre está... O policial está sendo acusado de que o policial foi falar com um bandido lá. Mas quem que vai contar para ele o que é o submundo do crime? É policial, um bandido. Meu fonte, por exemplo, um traficante que veio falar para ele. O que acontece com... Está aqui o Fernandinho Beiramar, está o outro aí, da outra banda, né? Eles brigam junto. E eu falei, vou cacar esse cara. Eu vou acabar com a vida dele.
E quem que ele chama? Chama, ô Cândido, vou mandar um documento aí para você. Quem que você é? Não precisa saber, mas vai receber um documento aí. Outro dia, aparece na minha casa cheio de documentos, fotos, tudo. Claro que vou publicar. Né? Capaz que o outro ganhou alguma coisa, mas tanto faz, um menos. Quando tem tiroteio na minha cidade e morre, falei, poxa, que bom, morreu pelo menos, uma parte já morreu. Então, o que acontece? Minha mulher, uma vez por mês, nós fazemos uma janta familiar. Nós conhecemos a esposa deles, os filhos deles, dos policiais, os meus guardas. Nós estamos, muitas vezes, estamos ajudando na escola dos filhos. Abrir mais um pouquinho o seguinte, é assim, nós somos sindicalistas, mas nós continuamos na redação. Porque há aí, às vezes, um mal-entendido, um senso comum de que a gente fica fora, parece que a gente fica no etéreo. Né? Trabalhei 15 anos em redação de televisão, o Júlio trabalha em jornal, chargista do Jornal Tribuna, e a gente continua trabalhando, eu sou assessora de imprensa. Então, a gente convive o tempo todinho com isso. E o tempo todo a gente discute qual o nosso limite. Qual o nosso limite ético? Ética tem que estar, ouviu, garotada que está estudando, porque eu também fui professora durante muito tempo, tem que estar introjetado na nossa vida. Porque eu não vou parar na redação, no meio de uma matéria, assim, qual é o limite ético? Não tenho como. Isso faz parte do meu dia a dia. A ética está introjetada na minha vida, como profissional, como ser humano, porque não existe nem meio caráter, nem meio ético. Né? Você é, você não é. Então, qual é o nosso limite? Eu tenho que fazer papel de polícia? Eu vou jogar aqui algumas coisas. Né? Eu tenho que fazer papel de polícia? Eu vou perder a matéria. Então, a gente fica numa série... Eu fui anotando umas coisinhas aqui, eu estou finalizando. Em cima disso, qual o papel? O que fazer? A gente está discutindo lá no Estado agora, até eu comecei, a gente cria vários grupos no Facebook para os jornalistas começarem a discutir, o sindicato, eu também, e as câmeras de monitoramento, que são importantes para a polícia. Mas daqui a pouco nós não vamos mais trabalhar. Porque hoje, o que os veículos querem? Eles querem imagem, e imagem boa. Imagem boa é imagem de crime. Então, é isso que eu queria levantar aqui. A questão das empresas. Eu sei que vem a Suzana me achará depois com o Audálio, mais o Marcelo, para falar o que as empresas estão dando. Que eu saiba pouquíssimas coisas. Eu acho que eu acho fundamental a gente estar discutindo a questão do treinamento, do que as empresas estão oferecendo e qual tem que ser a posição dos repórteres, dos jornalistas, como é que se trabalha, não só quem está na rua, como quem está ali na cozinha que está comandando. Eu acho que tanto a Suzana quanto o Marcelo, eles vão poder trazer para a gente do que está sendo feito, não só no Rio de Janeiro, como no resto do país, e a gente vai poder aprofundar bastante essa questão nesse próximo painel. Tá? Por isso que eu só queria... exatamente. Tá? Então, aí, Verinha. Bom, fala, Evanildo. Pessoal, desculpe atrapalhar. Durante esse mês agora, em Fortaleza, um jornal que tem uma influência muito grande, uma aceitação, o Diário do Nordeste, ele publicou uma matéria sobre greves trabalhistas, questão de greves trabalhistas, na engenharia civil. E, por incrível que pareça, foi a redação toda quebrada. Chegaram, jogaram pedras, quebraram, em represária, a matéria. Então, serve aqui o que a companheira falou agora, onde estão as empresas, como elas veem o profissional, o jornalista, o cara que sai da sua casa, que busca notícias de qualidade, mas se as empresas hoje, elas não buscam profissionais, elas buscam simplesmente o empregado que ganha pouco. Aí fica ruim de se ter um jornalismo com qualidade. Você levantando uma outra polêmica. Isso é uma conversa para 10 seminários para a gente ter. Antes da Verinha responder, eu só queria ouvir a pergunta, que, de repente, a gente já consolida por causa do horário, senão a Clarinha me mata. Bom dia, meu nome é Lúcia Santa Cruz, eu sou jornalista, sou professora do curso de jornalismo aqui da SPM. E o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o Marcelo, na abertura, falou que esse ano a gente já teve 4 mortes de jornalistas, o que podem ser 6, dependendo da abordagem,
mas se vocês estão percebendo que há um crescimento nesse tipo de violência contra o jornalista, não só de ameaças, sequestros, enfim, mas de realmente, né, chegar às vias de fato, ou se o que existe é que a gente está um pouco mais atento a essa questão e reportando mais. Eu vou abusar, eu vou só fazer uma pequena introdução rapidamente. Eu já trabalho há quase 30 anos. Ameaças a gente sofria, a gente sempre sofreu ameaças. Ameaças veladas pelo telefone, mas o que a gente percebeu é que, dos anos 90 para cá, no final dos anos 90 para cá, houve bem... bem para quem cobria polícia, quem entrava em favela, como entrava, a gente percebeu isso. Houve uma mudança, mas isso aí houve uma mudança histórica na questão da ocupação dos morros do Rio de Janeiro. Eram traficantes que eram nascidos e criados, e depois houve uma guerra de facções. Então, mudou o perfil dos traficantes nas favelas. Então, mudou o tipo de digamos assim, respeito entre aspas, entendeu? Quando a gente entrava na favela na década de 80, os traficantes eles viam a gente, como o Marcelo falou no início, nós íamos lá para reportar a casa que tinha desabado, a ameaça do policial que chegou e meteu o pé na porta na favela. Então, eles tinham um respeito pela gente, digamos assim. Tá? Várias vezes eu entrei em favela, os traficantes eles saíam das vielas, ou então abaixavam a cabeça quando a gente passava. E eu saí de cobrir, agora eu fico mais na cozinha da redação. Eu me lembro do moleque de 12 anos com uma 12 na mão, quando uma escopeta 12 era uma arma razoavelmente potente, ali na favela da Maré. Ele olhou para a minha cara e disse assim: me lembrei de você, João. Ele olhou para a minha cara e disse assim: tia, rala peito. Aí primeiro que eu engoli o tia, absorvi, e disse assim: ok, isso há 20 anos, eu tenho 53, porra, tia há 20 anos é sacanagem, cara. Aí tudo bem, ok, e fui andando assim de costas, igual assim, né? Igual em filme, assim, ele falou assim: não, vira as costas e sai. E aí eu me lembro que era ali na Roquete Pinto, que era um nojo para quem entrou na época, aquelas palafitas, um negócio, tinha uma pinguela, e você sabe quando você anda assim, que você vai se curvando, porque você acha que vai tomar um tiro nas costas e tal. Aí eu cheguei no carro e falei assim: peraí, tem alguma coisa errada. Um moleque de 12 anos comandando uma parte da favela. Então, isso foi no final dos anos 90. Eu falei assim: não, tem alguma coisa errada, bicho. Entendeu? Ali houve essa mudança, sim. Os jornalistas passaram a ser muito mais ameaçados. E a morte do Tim foi um marco, sim. É muito difícil entrar em favela depois. É muito difícil. E a gente recebe ameaças do tipo: vai ter mais gente no micro-ondas, entendeu? Então, como é que você fala isso para estagiários, né, que está chegando no jornal, para a galera que está estudando, e você vai ter que enfrentar isso? A gente vai deixar de fazer matéria? Não. A gente vai fazer matéria, sim. A gente vai arranjar um jeito de fazer essas matérias. Ou pega o entrevistado e retira de lá, ou a gente se capacita melhor, realmente tem que se capacitar, tem que pegar o repórter e fazer treinamento com ele, sim, e o Marcelo e a Suzana vão falar isso com bastante propriedade sobre esse assunto. E a gente tem que estar treinando. E quem está na redação tem responsabilidade? Sim. Quem está no comando, quem está lá sentado, mandando o repórter para a rua, tem responsabilidade, e tem que o tempo todo ficar discutindo a questão de até onde você vai por uma matéria ou não. Entendeu? Existem alguns limites? Existem. No jornal em que eu trabalho, se tiver um tiroteio meia-noite, 1h da manhã, na linha vermelha ou dentro de favela, não entra. O repórter não tem que entrar em favela, no meio do tiroteio. Se o repórter se sentir ameaçado, ele não vai, seja a hora que for. Ele chega para a chefia e diz assim: olha, eu não me sinto em condições de entrar dentro da favela porque o tiro está comendo solto, entendeu? Então, ele vira e o chefe de reportagem diz: volta à equipe, entendeu? Um faz, o outro não faz, e a busca da audiência é um absurdo, e todo mundo... Enfim, a gente vive conversando no sindicato, a gente vive discutindo isso, e, infelizmente, algumas coisas ruins ainda continuam acontecendo. Então, qual é o limite que a gente tem? É o dia a dia, a gente discute o tempo todo. E a Verinha sabe disso, e eu puxo a orelha dela toda hora. Onde é que você está? Eu estou no... Volta! Fica
fica um negócio. Você precisa ver essa mulher quando chega na redação, um negócio. Um vendaval. Mas ela sabe que eu encho o saco dela mesmo. Porque sou chata pra cacete. Porque senão não funciona. Você tem que conseguir contar a história. Você tem que conseguir contar o que aconteceu para poder tentar mudar, sim. Eu também acho que vou mudar o mundo. Eu também acho. Eu vou pedir desculpas, Angelina. E vou concluir, porque se a Verinha não responder em 2 minutos, a Clarinha vai me matar. Então, eu queria só combinar uma coisa. 2 minutos para a Vera. Nós vamos continuar esse debate com os mesmos palestrantes amanhã, portanto, e o painel é justamente o que se pode fazer e se deve fazer para se proteger. Vamos continuar depois do intervalo, 15 minutos rápidos, tem uma comilança lá fora. Vocês peguem salgadinhos e vêm para o auditório aqui. E eu só queria lembrar também uma coisa em relação a essa pergunta, que na década de 90, na Bahia, morreram 10 radialistas, entre radialistas e jornalistas. Alguns casos parecidos com os que o Evanildo falou, alguns casos mais éticos, como Tim Lopes e outros, mas foi um período que mais morreu jornalistas na Bahia, foram 10 jornalistas. E eu tenho um caso exemplar aqui no Brasil, que é do Manuel Leal de Oliveira, que ele foi assassinado em Itabuna, em 98, e foi o último caso na Bahia, pelo menos naquela geração, na época de ACM, governador, enfim. E ele foi um marco porque ele foi encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela CIP. A comissão aceitou o caso porque, até hoje, os mandantes do crime não foram identificados e punidos. E existe agora um acordo com a comissão, já foi feita uma homenagem, já foi feita uma indenização à família, e é um acordo para que se reabra o caso para descobrir os mandantes, e até hoje o caso não foi reaberto. Só queria lembrar, porque tem essa situação paralela Rio e Bahia, e às vezes os casos da Bahia a gente não fica sabendo, porque eram geralmente casos bem do interior, Itabuna, Teixeira de Freitas. Então, são casos que naquela época não tinha internet como tem hoje, não tinha abrage como tem hoje, e esses casos ainda estão impunes, a maioria deles. 2 minutos, e vamos para o intervalo, 15 minutos, voltamos para o outro debate, até para responder essas perguntas de vocês. Pois é, eu tenho a Angelina, que é meu contrapreso aqui, quer dizer que ela me põe na linha. Porque a gente se entusiasma, a gente esquece realmente, muitas vezes, onde são os nossos limites. Né? Você está investigando, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, ética, tem que ter... Você é todo o tempo monitorado. O grampo hoje esse é um outro assunto que a gente vai ter que discutir num outro congresso ou num outro... Né, mas tem que ser logo, porque não é só matar jornalista. O nome da gente, como é muito importante, então qualquer coisa pode ser deturpada, qualquer coisa que você fale. Né? De repente você fala, ok, poxa, eu vou vender essa matéria para o nosso editor, fico morrendo de medo quando eu falo isso. Vou vender a matéria para o editor, vai pensar, poxa, eu estou tomando grana. Isso aí virou uma obsessão na nossa cabeça, porque às vezes você fica com medo de que num grampo interpretem errado o que você está falando. Né? Então, tem uma nova ameaça, não é só um tiro, é o descrédito, você perder toda a credibilidade. Isso ainda, não sei, gente, mas na minha cabeça vocês podem achar que é uma loucura. É uma coisa ainda pior, porque quando você morre, né, todo mundo fica, família, é uma coisa gravíssima, lógico que é, mas perder a credibilidade para um jornalista, tua família toda passa a maior vergonha. Olha só que coisa horrível. E quando você não tem nada a ver, a culpa não é tua, entendeu? Que você foi distorcido só por causa de uma palavra. Então, a gente agora virou um Big Brother, está todo mundo grampeado. É uma coisa horrível. Você fala a coisa certa, você quer fala para o televisor, eu quero a entrevista tal, você quer, quero isso. Ah, tá, eu vou ver, não sei o quê. E por outro lado, você tem que tomar cuidado com o que você está falando do outro lado, né? Sei lá também, né? Vai ver que o cara está querendo te usar. Então, essa profissão não é fácil. A gente tem vários fantasmas. Tá? E o limite é esse, da ética, sempre. Aceitar dinheiro, jamais. Ter cuidado com o que fala, até para não ser mal interpretado, tá? E saber com o que você está falando. E o problema é que o jornalista tem que falar com tudo, do demônio ao Deus. Né? Mas é isso, basicamente. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença da Verinha, do Rui, do Cândido, do Ivanildo. E é claro que esse debate vai continuar, principalmente porque a segunda mesa vai gerar polêmica, sim, porque a gente tem várias perguntas, eu tenho várias para fazer em relação ao que podem e devem fazer as empresas para prevenir os riscos de suas equipes. Agradecer a todo mundo. Vamos fazer um intervalinho rápido e para voltar para continuar a discutir esse assunto.
Obrigado, até logo.